Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura sem frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Olá, galerinha linda que nos ouve ou nos assiste, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 32 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, mais conhecido como Três Rios, então calor dos infernos aqui, para variar um pouco, gente. Eu tenho certeza que eu vou desidratar qualquer dia e vai me dar um negócio, porque olha, tá demais, Enfim, e hoje, honrando o nosso legado de pessoas que, desde o nosso primeiríssimo episódio, não perdem uma polêmica, estávamos nós lá em 2020, metendo pau no Paulo Guedes no nosso primeiro episódio. Quem nunca ouviu, volta lá no episódio 1, que tá um horror. O áudio tá péssimo, a gente tá falando uma por cima da outra, mas a gente tá descendo pau no Paulo Guedes que queria taxar os livros. E eu acho que foi o nosso único episódio com menos de 1 hora. Foi o único. Depois disso, a gente nunca mais conseguiu. Não deu. Enfim. Então, hoje a gente vai falar o quê? Sobre a última que apareceu nas bookredes, mais precisamente lá no antro das tretas, né? Das tretas e confusões, o Twitter. Sim, Twitter, porque ninguém vai me obrigar a chamar aquilo de X, tá bom? Ô, tio Elon Musk, obrigada. Qual que é a treta, gente? Qual que é a polêmica? O de que todos os livros andam iguais. Vocês já imaginam o que você espera nesse episódio, né? Sim, a Luísa, minha companheira de podcast, fazendo análises muito acertadas dos motivos pelos quais isso acontece, enquanto eu tenho rompantes de ódio. Não tem outro jeito de esse episódio acontecer. Vocês estão preparados? Antes da gente começar as tretas e confusões, Luísa, se apresente. Oi, Thaís. Oi, pessoal que nos ouve. Eu sou a Luísa, falo de Florianópolis, Santa Catarina. Estou no Instagram e no TikTok no @amaraliterária. E tô aqui animada aí para mais uma polêmica, para falar muito, assim, quem somos nós para opinar, né? Mas... Não, gente, opina do mesmo jeito. Opinamos. Eu acho que é uma discussão que vale a pena, assim, ser trazida. Válida. Bem válida e interessante. Então, bora aí falar. E vai ter indicação ainda, né? Porque claro! É um episódio ainda com plus e tem indicação. Então, fique até o final para conferir as indicações. É isso aí. E para começar, quero deixar o lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram pelo @lit sem frescura, LIT sem frescura, e também no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar nossas lives toda terça-feira às 8h30, se a tecnologia deixar, não é mesmo? A gente tentou gravar na terça. Fazer igual na antiguidade e não tem daqui. A história da antiguidade contarei mais tarde. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso trabalho com o mínimo de R$10, você já nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. É só apoiar a gente lá no apoia.se/literatura sem frescura. apoia.se/literatura sem frescura. Então agora vamos começar as tretas, Luiz? Vamos começar com a confusão. Bora lá. Vamos começar pelo começo, então. Vamos logo ao que interessa. Você acha que todos os livros estão iguais? Olha. Os livros que eu leio não estão iguais. E os que eu vejo meus amigos lendo, que a gente discute, planejou para ler durante o ano, são, inclusive, livros bem diversos. Então, essa afirmação de todos os livros estão iguais, eu acho que é bastante problemática, principalmente pela generalização ali, né? Porque toda generalização é burra, assim, né? Se falar que todos os livros estão iguais, você está englobando todos os livros.
todos os livros sendo publicados atualmente, né? Porque a pessoa falou principalmente, né? Estava se referindo principalmente a lançamentos, assim. Então, é complicado você presumir que você conhece todos os livros que estão lançados agora e para acreditar que todos estão iguais, assim. Agora, por outro lado, todavia, entretanto, se você só lê, tipo, se a pessoa que comentou isso só lê um tipo de livro ou só acompanha os lançamentos famosinhos das bookredes, BookTok, enfim, Bookstão, que seja, aí realmente vai parecer que todos estão, se não iguais, bem parecidos. Então, por isso a problematização aí nessa frase, né, Thaís? São tantas camadas. Gente, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, foi começo de conversa. Eu relutei sobre esse assunto. Até brinquei com a Evelyn, nossa amiga, esses dias que ela postou um vídeo que a gente até usou para nossa pesquisa depois de uma influencer e tal. Que eu falei, gente, eu tô com tanta preguiça que toda vez que eu vejo esse assunto eu nem clico no vídeo, porque me dá. É por isso que eu falo dos meus rompantes de ódio, porque me dá nervoso de pensar que o alecrim dourado acha que ele é o detentor de todo o conhecimento de todos os livros que existem. Porque só você sendo um ser humano não, né? Só você sendo um Deus onipresente para você saber de todos os livros e saber que eles estão todos iguais, o que não faz sentido nenhum. Entende? Gente, é uma discussão tão absurda que estava me dando ódio. O meu olho revirava e ia parar lá na nuca, assim. Toda vez que eu via, gente, não é possível. Aí depois que o ódio passou, porque primeiro me veio o ódio e a preguiça. Falei, vamos ver o que as pessoas estão falando. Aí vi alguns vídeos muito pertinentes sobre o assunto, porque se tem gente falando, né, gente, a gente está aqui para isso. Vamos lá discutir, né, para ver se a gente faz as pessoas abrirem os olhos para esse tipo de questão e tudo mais. A gente quer discutir literatura, a gente tem que discutir o que as pessoas estão falando sobre a literatura na atualidade, não tem o que fazer. Vi o vídeo do Paulo Hatz, que eu falei que foi a primeira coisa que eu parei para ver, com discussões pertinentes sobre marketing, sobre mercado, etc, etc. O que faz essas pessoas acharem que todos os livros estão iguais? Que é muito isso, né? Muito a pessoa que só lê os mesmos livros, só lê o que está na modinha, só lê o que está sendo feita muita propaganda, que tem muito marketing em cima, e aí normalmente são aquela questão das ondas. Sempre tem uma onda, essa modinha aqui, aquela outra modinha lá. Toda essa treta começou na onda daqueles livros, dos livros que estão muito comuns agora de romance, mais adulto, com a capa fofa. Pode reparar, todos os livros de romance que estão saindo desde o ano passado, se a gente parar para ver até retrasado, todos têm uma capinha com tom pastel ou um tom colorido e fofinho, com todo mundo desenhadinho. Não tem mais foto de gente na capa, é só desenho. É verdade. Repara, ilustração. Todos. E aí a questão surgiu nisso, porque é o tipo de pessoa que começou esse comentário, é o tipo de pessoa que lê esse tipo de romance. E aí, a tendência, gente, é a tendência de mercado. Né? A gente vai falar sobre o capitalismo já. Exato. Mas é a questão da bolha, é o grande problema da bolha. E aí a gente vai para a nossa segunda pergunta, Luísa, do nosso roteiro, que é: por que você acha que esse tipo de comentário acontece? Eu acho que é muito por conta da bolha, né? E não só isso, assim, as pessoas, a maioria de nós, né, é difícil furar a bolha, né? Então, mas a gente está inserido numa bolha que o algoritmo dá pra gente, tal, que você sempre vê conteúdos, se tu gosta de um tipo de conteúdo, só aquilo aparece de novo pra você, e ainda são conteúdos que reforçam já a sua opinião, né? O que já é uma grande problemática, questões políticas e tal. Mas assim, a gente, pensando na literatura, você tá inserido dentro da bolha, e uma coisa é tu saber que tu tá dentro de uma bolha e pensar, eu quero sair, eu quero ver outras coisas. Agora, eu acho que a grande questão, e é porque que esse tipo de comentário que aparece, de você achar que a bolha que você tá inserida é a realidade completa, né?
não existe mais nada além dessa bolha. Então, acho que esse é o grande perigo aí desse tipo de frase, de vários outros tipos de generalizações, enfim, de você achar que o que você não tá vendo sendo falado não existe. O que tá fora dessa tua bolha não existe para você. Você nem considera a possibilidade de existência de uma coisa diferente daquilo, né? Eu acho que é o grande perigo. E também grande questão do que por isso acontece, esse tipo de comentário ou de visão, assim. Eu vejo que é muito uma questão geracional, a senhora idosa falando. Mas querendo ou não você pode ver que essas pessoas mais novas que vêm dessa geração, que é a geração da internet, elas já se inserem numa bolha que elas não têm muita noção de que elas estão dentro de uma bolha. Porque a gente que vem de antes, a gente consegue perceber essas tendências mais fácil, eu acho. Porque a gente viu essa tendência aparecer, existir, surgir, enfim. A gente acompanhou o nascimento das redes sociais. E acompanha as várias tendências. Né? Sim, a gente foi acompanhando ao longo do tempo, a gente foi vendo isso nascer, entendeu? Por mais que Luísa é um pouco mais nova que eu, mas a gente está na mesma coisa, a gente foi crescendo junto com isso, a gente foi vendo, foi acompanhando. Uma geração depois da nossa, eles já cresceram inseridos ali. Então, muitos deles não têm noção nenhuma. A gente estava rindo mais cedo hoje do que eu estava falando das redações dos meus alunos. Gente, meus alunos tiveram que fazer um roteiro de entrevistas. E o roteiro de entrevista era eles perguntando para uma pessoa mais velha sobre as mídias antigas, antes da internet. E aí as perguntas eram tipo, como vocês se divertiam antes de ter o celular? Tipo, o que vocês faziam da vida? Como vocês conseguiam se divertir? Como? Você percebe essa tendência, né? Entendeu? E aí, lógico que teve a melhor de todas, que foi como vocês faziam para se divertir quando era criança e não tinha internet na antiguidade? Eu nunca vou superar a antiguidade. A antiguidade me quebrou. Tal qual os incas e os maias. Talvez seja por isso que eu vivo falando isso para eles. Naquela época, tal qual os incas e os maias faziam, a gente saía pra rua, brincava de bola, entendeu? A gente fazia as coisas. Pois é, e aí essa geração que cresceu dentro dessa bolha, eles não percebem que eles estão dentro de uma bolha. Eu acredito que é muito isso, eu percebo isso muito. E, gente, é jovem fazendo jovice, fazendo coisa de jovem, entendeu? Que vai causar no Twitter. Só pode ser jovem do trabalho, querendo causar confusão. Causa confusão com umas coisas que nem era para ser confusão, porque se você pensar um pouquinho, se você usar um pouquinho o tico-teco, você percebe que não faz nem sentido essa frase, entendeu? Mas é porque estão tão acostumados com a bolha, estão tão inseridos dentro da bolha, que não percebem que estão numa bolha, que aquilo é uma bolha, e acham que só o mundinho deles, aquele mundinho cor-de-rosa pequenininho que eles vivem, é a realidade do mundo. A realidade completa, né? Nossa, e isso é tão problemático em tantos níveis que me dá um desespero quando eu começo a pensar. Sim. Depois do ódio vem o desespero. Então, nada de sentimentos bons quanto a essa pauta hoje. E tem também a questão, porque a gente pode remontar qual foi a primeira pessoa que publicou isso. Ops! Luísa? Começou a chover em Floripa. Chove em Floripa. Ops! Luísa já foi, voltou? Ops! Me ouve? Sim. Ah, tá. Você deu só uma... um blackout. Dessa questão, enfim, a Thaís já contou pra gente que a primeira pessoa que comentou isso, dos todos os livros estão iguais, e que começou a grande polêmica, a grande treta literária, era porque ela só tava lendo um gênero, principalmente romance, e tava vendo tudo igual, e tava gostando de tudo igual. Tá, ponto. Mas tenho certeza que muitas pessoas que comentaram ali também respaldaram essa opinião dela, de que sim, realmente é tudo igual, também com caráter, assim... do elitismo cultural, né, de querer pensar, assim, de falar, já criticando também esses lançamentos, livros contemporâneos e tal. Sim, tudo igual, tudo uma porcaria, e só o que é bom
é o que era Ai. publicado antigamente, porque era clássico. Ai. Então, os livros de hoje não são nada, né? Então, com certeza, tem também esse outro viés aí, Não, né? A partir gente, dessa não. afirmação. E É a aí menina julgar, do. né? Como é que é a menina do porque eu estudei literatura inglesa? Inglesa do século XVIII, e isso que era literatura. O que você lê não é livro, não é literatura. Ai, que E preguiça. aí, esse grande elitismo, Preguiça assim, também. né? É, preguiça Duas total, preguiças. assim. São os dois extremos, né? É o extremo do eu só leio modinha que acabou de ser lançado, e aí eu não procuro nada de diferente, nada fora da bolha, nada fora do circuito midiático, ou eu só leio os clássicos rebuscados, porque a literatura está num pedestal elitista, que só quem é culto lê os Ai, preguiça 2, assim, eu não sei de quem que eu tenho mais preguiça. Gente, o que funciona é o meio termo. Tá bom? Vamos se encontrar aqui no meio do caminho do negócio, por favor. Porque não é nem aqui nem lá. A pessoa que fala com as mãos, né? Eu tô aqui assim. Entender a possibilidade tanto de escolha de cada leitor, né? E claro, com a ideia também de que também que a gente sempre fala, né? A leitura é um ato político também, né? Então não se restringam, né? E tentem sair dessa bolha, desse óbvio. Mas também entender que a literatura também pode ser entretenimento, tá tudo bem, sabe? Ao mesmo tempo que tu para ver uma série, para ver sei lá, ao invés de ficar 2 horas vendo vídeos do TikTok, você pode ler um livro para se entreter, né? E tá tudo bem, assim, né? Sem dúvida. E assim, voltando lá para a questão do... Eu gostei muito do vídeo do Paulo Hatz, porque ele fala que era um vídeo para baixar a bolinha. Vamos baixar a bolinha, galera? Vamos. E é realmente um pouco disso, porque, voltando ao que eu tinha falado lá no começo, que muita informação é essa de que eu sou o detentor de toda a informação do mundo e eu sei que todos os livros são iguais. Ainda tem a menina lá do... Esse foi o melhor de todos. Tirando King, Ken Follett, não sei quem lá e não sei quem lá, todos os outros são iguais. Aí, tipo, ela fez uma lista de 5 autores fora da bolha que ela tinha lido, que ela conhece. 5 autores que estão do conhecimento dela, e aí ela queria tirar, né? É do conhecimento, porque, tipo, deve fugir daquele igualzinho dos romances ali que o pessoal tava falando. Então, mas eu ainda acho que esse tipo de comentário é porque, tipo, esses são o que ela gosta, e aí ela vê só os famosos, né? E daí que parece igual na bolha. Igual. Mas é tipo, são meia dúzia. Os que eu gosto não são. E ao mesmo tempo que se tu começar a ler, tipo, se tu ler vários livros seguidos de cada um desses autores, tu vai ver que eles são tudo igual também. Né? Sim. O King só escreve um tipo de livro, lógico que depois que ele parou de usar drogas, ele começou a escrever um diferente. O Ken Follett também é tudo romance histórico. Forma. É a mesma forma. Gente, não, só não. Não. É muito engraçado, porque, querendo ou não, é a bolha dela. Tipo, só os que eu conheço e eu li, tirando esses que eu conheço e eu li, o resto é tudo igual. E todos os outros milhões de autores que a gente nem conhece, que a gente nem... Gente, eu tenho certeza que eu nunca vou conhecer um quinto, sei lá, 1% da quantidade de livros que existem escritos no mundo. Entendeu? Como? Da onde que você tirou que você sabe que todos, a palavra todos me quebra, porque todos os livros são iguais. Eu fico, que todos, querida? Querido, quem for. Que todos é esse? Vamos conversar sobre que todos é esse. E aí que a gente entra na próxima questão, que é qual que é o grande perigo de não furar a bolha. Por que tá segurado no meu roteiro? É que eu não sei. Mas qual que é o grande perigo de não furar a bolha? Qual que é o perigo de você ficar dentro dessa bolha? É você se iludir, né? Se alienar. Mas vai aí, Luísa, eu vou deixar você falar primeiro, que aquelas eu estou revoltada. Eu não quero parar de falar. Exatamente, né? Tu viver tu acreditar que a tua realidade é única, assim, né? De que o que tu acessa, né, é a única realidade possível no mundo. Tu não usa o grande poder da literatura, que é o poder da empatia e de conhecer a realidade dos outros, né?
Claro, nunca vai ser igual, né? A gente nunca vai entender exatamente, né? Mas é uma possibilidade de você criar empatia, literatura, né? Ou, enfim, outros E a tipos de gente vai ter arte. uma ideia, pelo menos, né? É uma É uma oportunidade de você ter uma noção, né? ideia De de pelo outras menos vivências. outras vivências, outras culturas, outros tipos de realidade. Às vezes a pessoa mora na mesma cidade que você e tem uma vivência totalmente diferente. E a literatura possibilita que tu conheça, né? Outras formas de ver o mundo também, né? Acho que hoje em dia também, por exemplo, a literatura indígena, assim, né? Mesmo brasileira, assim, apresenta assim uma outra forma de enxergar o mundo, né? E você pensar desse outro jeito, se colocar, né? Se colocar a ver o mundo com outros olhos eu acho que é o grande barato da literatura, assim, né? Eu acho que por isso que eu sou tão apaixonada por ler e por Sim. literatura. E você não querer conhecer isso, acho que é um grande problema, né? Camila tá falando que romance só começou a ganhar fama com o sucesso dos Bridgertons. As editoras começaram a ver que é um nicho. Aí é mais romance de época, né? Tem isso também, mas eu acho que eu via desde antes uma tendência muito grande desse. Eu sempre vi. Eu não sei como era antes de eu entrar para essa bolha de internet que fala de literatura. Uhum. Porém, eu sempre vi essa tendência dos romances. E eu sempre vi muito pessoas que só leem esse tipo de livro. E isso foi sempre uma coisa que eu não conseguia nem entender. Eu lembro que eu fiquei por muito tempo pensando, falando, gente, mas o mesmo tipo de livro o tempo todo. E não enjoa? Não sei se enjoa, mas aí fica com esse negócio de que acha que tá tudo igual. Tá enjoando, né, no caso. Entendeu? Eu sempre vi essa tendência. Assim. Mas eu acho que eu concordo com a Camila que não tinha um lugar de destaque, né? É aquela coisa meio escondida, talvez. Eu acho que não, assim. Não. Eu acho que sempre teve a modinha. Ixi, o modinha, assim, de vender. Colin Hoover tá aí. Mas ela estourou mesmo, o quê? 2017? Não, mas é que eu tô falando desse tempo pra cá. Não sei de. Por isso que eu falei, eu não sei de antes. Não, É que antes foi aí a gente teve outras épocas de moda. Mas aí teve esse momento pra cá. Eu não sei de quando que a Julia Quinn, assim, mas. Porque eu acho que ela fez sucesso com os Bridgertons, eu pensei que ela estivesse falando em relação à série. A série, agora. Não, que aos livros mesmo. Porque se for aí, tudo bem. Porque mas o romance de banca fazia sucesso com quem lia romance de banca. Coisa estigmatizada, assim, Sim. né? Essa Sim, coisa isso é verdade. de literatura menor, entre aspas, né? A gente não acredita nisso. Mas também achamos que a pessoa pode se dar a possibilidade de ler outros gêneros ou conhecer, né? Outros autores, né? Acho que um desses criadores que tu comentou que tu viu o vídeo que a Amy compartilhou e tal, também falando, por exemplo, tu não quer sair do romance? Então leia outros, não escritores só brancos, né? Outros autores, ou enfim, de outros países. Isso, somente esse tipo de vivência diferente já vai abrir outras possibilidades para a história, né? Até porque é aquilo que a gente falou, a Camila tá concordando que foi na época da faculdade. Não, então tá certo. Então é por aí mesmo, que foi quando o romance saiu do estigmatizado. Aí antes foi as fantasias sobrenaturais, as distopias, foram as ondas. Também foram ondas, né? Sempre tivemos ondas aí. E será que agora a gente tá vindo na onda do Healing Fiction? Healing Literature? E romantasia, né? Romantasia tá aqui, tá também. Romantasia tá bombando também, verdade. Porque o Healing Fiction, ele ainda pega um nicho específico de pessoas. Eu não sei se ele pega tanto essas pessoas que gostam de ler romance. Mas aí pega as pessoas que estão doentes, que não estão aguentando mais o trabalho. Mas aí eu acho que já pega esse povo que gosta de ler um drama, que pega, entendeu? E aí você vai para uma que é um pouco mais tranquila. Mas tá vindo uma onda grande, né? Assim. Tá, nunca mais parou de vir, um atrás do outro, assim, absurdo.
E eu já quero ler todos, porque parece pouco. Só que a gente vai enjoar, então eu não sei se eu quero todos. Eu quero um aqui e outro ali também, porque senão eu enjoo. Eu não consigo entender essas pessoas, porque eu sou a pessoa que eu tenho que ler 35 gêneros diferentes por via das dúvidas para não enjoar. Eu amo terror e thriller, mas depois de outubro eu fico um tempo aí sem ler nada por via das dúvidas, porque me dá uma enjoada, entendeu? Porque a gente sempre faz o mês inteiro lendo, aí eu vou ler 6, 7 livros. Ó, eu saturo fácil, assim, faço tranquilamente. Mas você ia falar da questão, mas é isso, você estava falando sobre a questão de ver pessoas de outras não brancas, pessoas de outros países, porque mesmo sendo romance, é realmente isso. E vão ser outras formas de escrever, vão ser outras vivências, vai ser outro mundo, outro universo, assim. São outras realidades. Porque o que acontece muito com essas escritoras modinhas? É aquela questão da receitinha de bolo. O que a gente mais tem aí são autoras que fazem sucesso com um livro, viu que vendeu muito, ela vai copiar a mesma receitinha em todos os livros. A gente tem vários casos. A gente começou com a Colleen Hoover falando. Colleen Hoover sempre foi receita de bolo. Sempre foi. Eu gosto, só que eu li tipo 2 livros da Colleen Hoover. E aí eu dei um tempo, de alguns anos. Faz tempo que eu não li por via das dúvidas, porque eu sabia que o próximo que eu ia ler ia ser igual. Ia mudar os personagens, mas ia ser igual, entendeu? Aí a gente teve a Emily Henry, que fez muito sucesso ano retrasado, ano passado. Já tem o quê? 3, 4 livros. Eu li Leitura de Verão e li Loucos por Livros. Aí, curiosamente, a maioria prefere Loucos por Livros. Eu acabei gostando mais de Leitura de Verão, eu acho que porque foi o meu primeiro contato com ela. E aí, no segundo, tipo, eu já tava meio que vendo e foi relativamente, tipo, seguido um do outro que eu li. Tipo, eu já tava percebendo as coisas que ela fazia, né? Assim, era parecido. Camila tá comentando que romance é sobre conforto e saber o que vai esperar. Então, para mim também. E essa que é a grande questão, porque assim, romance, para mim também é um lugar de conforto. Eu sempre falo que quando as minhas leituras estão muito pesadas, eu vou lá e pego um romance, um água com açúcar para ler. Porque eu sei exatamente o que vai acontecer, eu sei que eu vou prever todos os plots, eu sei o que vai acontecer, e é isso que eu quero, entendeu? E tá tudo bem. Mas imagina, por isso que eu não consigo conceber, eu fico imaginando uma pessoa que só lê isso. No segundo eu já tô enjoada. Porque eu já sei o que vai acontecer. Aí no próximo eu também já sei o que vai acontecer. No próximo eu também já sei. E aí é sempre a mesma coisa. Daí cai o risco de dizer que todos os livros estão iguais. Só que você não pode dizer todos os livros. Você pode dizer que todos os livros que eu estou lendo estão iguais. Se eu escolhi, não é? É essa que é a questão. Gente, a impressão minha, todos os livros que estão surgindo na internet, ou que eu estou vendo por aí, ou que estão aparecendo para mim, estão iguais. Aí eu ficaria quieto, mas a pessoa generalizou no todos. E parou ali, entendeu? Então é assim, desculpa, Alecrim Dourado, que se você estiver me ouvindo, porém não são todos os livros que são iguais, são todos os livros que você escolheu. Então assume teus BO, entendeu? Se tá tudo igual é porque você escolheu esses livros para você ler. Sim. E diversificar, eu acho que é a chave, assim, né? E o grande perigo, gente, de não furar a bolha, além da questão de você cair na mesmice e começar a falar que é tudo igual, você nunca vai abrir os seus horizontes, principalmente para a questão de novas vivências, de que existem pessoas diferentes de você, de que existem formas, se é romance, que existem formas de relacionamento diferentes dos seus, que pessoas de diferentes idades se relacionam, pessoas do mesmo sexo, pessoas, enfim, existem várias questões de relacionamentos diferentes, além do que aquele padrãozinho da menina padrão com o cara padrão bombado, e sabe, sempre aquela mesma coisa, aquele triângulo amoroso do cara loiro, do olho claro, bonitão, e do cara moreno, sarcástico, passado sombrio, que a gente ama isso. Mas entendeu? Não é só isso que existe no mundo. Sem contar que você vai ficar bem da iludida, né? Porque aí sai no mundo real. Ai, desculpa.
É que eu não It's a resisto. problem. A Lu colocou outro ponto aí que eu gostei. A gente acaba focando no romance porque foi de onde surgiu a treta e também Ela, porque... ela pensou junto comigo, porque eu ia falar do suspense também. Porque, né, a gente acaba falando mais porque o romance dali tá com um grande mercado, né? Mas exatamente ali, né, o que ela coloca vale também para as pessoas que leem muito suspense e reclamam que não tem finais originais. Porque daí você já imagina. Acaba perdendo, né? Não tem tantos finais assim possíveis e prováveis. Sim, tu consegue perceber pela construção da história para onde vai ir, assim, né? Eu amo que eu leio pouco suspense, e aí eu sou sempre feita de trouxa, assim, eu leio pouco, eu ainda gosto de suspense, eu leio pouco perto de algumas pessoas que eu conheço. Eu sei de gente que lê 3, 4 por mês. Uhum. Eu ano passado eu li alguns, mas eu tava assim, ó, há anos sem ler, porque eu tinha pego uma overdose, assim, de suspense, policial. E aí quase acaba até estragando a tua própria experiência, porque aí tu percebe muito o que vai acontecer, fica enjoativo, fica aquela coisa, Eu nunca mais, por exemplo, eu não vou esquecer da questão de que eu nunca mais entro em leituras coletivas de autor. Eu falei que eu nunca mais vou fazer isso, porque eu tentei por 2 vezes seguidas e por 2 vezes deu merda. Primeiro eu entrei. Porque você vai ler vários seguidos do autor, você enjoa dele, por mais que ele seja bom, que ele seja foda, que você ame. No terceiro, quarto livro, você já não tá aguentando mais ele. Sim. Porque enjoa, não é porque é ruim. Neil Gaiman? Neil Gaiman! E aí eu tava pensando, ano passado eu li, só que foi uma releitura porque foi em inglês. Uhum. Mas aí faz tipo uns 4 anos que eu não leio Neil Gaiman. Entendeu? Porque aí nossa, eu li, menina, faz 32 anos que eu não leio Neil Gaiman. Que coisa. Faz muito tempo. Faz 32 que eu não leio Neil Gaiman. 32. Tá igual o Zeca Pagodinho respondendo. Não, tu sabe, né, pro Jô? Que eu fiquei 19 anos sem beber. Eu, Jô, sério? 19 anos sem beber? Eu comecei com 19, daí nunca mais parei. É tipo isso. Faz 32 que eu não leio Neil Gaiman, porque até hoje eu não li nenhum, porque eu não tenho vergonha na cara. Mas... o que eu ia falar? Mas dá uma enjoada. Eu tava falando, né, dos autores. O que eu fiz? Primeiro eu entrei numa leitura coletiva de Arthur Conan Doyle, daquele bendito daquele box do Sherlock Holmes. Eu peguei ranço. No terceiro livro do Sherlock Holmes, eu tava, tá bom, você é o bichão. Uhum. Porque ele é muito... chato. Chatão pra caralho. Ele fica, mas vocês não sabem, porque é isso, isso e isso, porque eu sou fodão e eu sei, já descobri todas as coisas, porque eu sou o pica das galáxias, é tudo lerdo. E que não sei... Nossa, eu já tava com ranço dele, nunca mais li nada. Vai fazer uns 4 anos. Ranço do Sherlock ou do Dr. Watson, porque o Dr. Watson é muito burro. Ele é burro, mas eu ainda gosto mais do Watson porque ele faz mais sentido do que o Sherlock. O Sherlock é chato. Agora, aí depois fui ler Shakespeare, mesma coisa. O Shakespeare, eu tô por aqui com Shakespeare até não sei quando mais. Até ler o livro Gore de Shakespeare, que a gente descobriu ontem com... Que eu já esqueci o nome. Vou ter que perguntar. Com Roberto Denser, sim. Gente, vou pesquisar agora. Eu peguei overdose de Shakespeare, sem contar o ranço da Bendita da Megera Domada. Mas enfim, gente, é isso. Eu acho que o grande perigo da bolha é, primeiro, você se alienar e achar que só aquela é a verdade absoluta. E aí você ficar igual essas pessoas que falam que todos os livros estão iguais. Desculpa rir, mas é porque chega a ser cômico, né? E você não ampliar seus horizontes nunca, sabe? É triste, porque a literatura tá realmente, a Luísa já falou isso, mas vale ressaltar que a literatura tá aí realmente para isso, é para aumentar as nossas vivências, para a gente aprender mais, para a gente ter empatia, para a gente conhecer mais do mundo, porque não vai dar tempo da gente viajar a todos os lugares, conhecer tantas pessoas e tantas vivências. Como dá para a gente fazer na literatura, né? Muito bom. Próxima questão, Luísa. Já que a gente sabe que o capitalismo falha
e falhará em todas as sociedades em que ele colocar os seus tentáculos. O quanto isso é culpa do capitalismo? Tudo é culpa do capitalismo. Óbvio. Tudo é culpa do capitalismo. Claro, gente, porque que aparece todos os livros extremamente parecidos e por que aparece também para as pessoas? Porque é assim que o mercado gira, né? Faz um livro faz sucesso. A Camila ali citou os Bridgertons. Com certeza, né? Estourou, né? Foi um sucesso. A partir daí, toma ali romance da época, né? Agora a gente tem o caso ali da Healing Fiction, essas livrarias com nome coreano e tudo. Tá certo, assim, no primeiro momento tu pensa, nossa, super legal, né? Literatura coreana e tal. Mas quando vê, tu olha na livraria, tem 30 livros com a capa bem parecida, com gato na capa, de livraria, livros, de café. gatos e livros. Exato. Isso é uma questão de mercado, né? E também de mercado, enfim, as editoras vão lá e aí pagam para 20 book influencer, né? Em todas as redes, TikTok, Instagram, YouTube, bababá, para falar tudo, então, os mesmos livros para todos e pagam eles para falarem, e aí eles vão falar daquele livro, vão falar que leram, que é maravilhoso, que é isso, que é aquilo mesmo, fazendo resumo errado, fazendo resumo do filme ao invés do livro. E, enfim, aí vai aparecer aquele livro e tu vai pensar, nossa, esse livro tá muito famoso. Eu preciso ler, porque aí a gente não quer ficar por fora, né? Tem um nome específico disso também, que a gente não quer ficar por fora das coisas que acontecem. E aí você também quer conhecer aquilo, porque já é um grande sucesso. Aí até o Paulo Hatz vem ali, ele comenta, né? O ovo ou a galinha, né? A gente não sabe se o livro fez sucesso porque os book influencers falaram ou os book influencers falaram porque o livro fez sucesso, né? E aí... sobre isso. E aí é aquela questão, né? Que ele até comenta que, tipo, não é nem que só... Que aí primeiro que uma autora, se ela vende aquilo, viu que dá certo, ela vai começar a replicar, porque tá fazendo sucesso, e aí as editoras vão continuar publicando porque tá fazendo sucesso, etc, etc. Tem aquela questão de que eles começam a procurar mais livros iguais, e pode até ser que não é nem que, escreve aí um livro igual esse, escreve aí, pode ser que eles vão procurar entre o portfólio que eles já têm ali de possíveis publicações, livros que se parecem com aqueles que estão na modinha, para investir neles, porque é aquilo que o povo está querendo ler, e aí vira esse ciclo vicioso de o povo comprou aquilo, fez sucesso, eu vou mostrar mais aquilo para eles, aí eu vou fazer mais marketing nisso, aí eu vou mandar para todos os influencers famosinhos, aí vira aquele negócio que eu falei que eu parei de seguir um monte de gente no BookTube, foi me dando ranço, porque estava me dando nervoso de ver todo mundo receber o mesmo livro toda vez, porque aí vai e manda para todo mundo, e manda, assim, só entrega, às vezes nem é o livro que a pessoa gosta de ler, mas só manda, só para estar aparecendo nos unboxing da vida, sabe? Sim. Nos book haul da vida, manda para todo mundo, aí você fica saturado, Luiz, saiu de novo. Aí você fica saturado daquele negócio de ver aquele livro em todo lugar, todo mundo falando, aí você fica, tá. Nossa, será que é bom? Porque eu tô ouvindo todo mundo falar disso. Entendeu? Deve ser bom. Sim. E aí fica esse ciclo vicioso e essas ondas, né? Agora a gente tá na onda das Healing Fictions. Provavelmente esses livros já estavam sendo escritos nos países orientais há algum tempo. A gente já tem alguns que estão sendo até resgatados, que já são publicações mais antigas e estão voltando nas listas de Healing Fiction. Tinha alguns que eu já tinha, o negócio do Gato Viajante, tem alguns, assim, que eu vi nas listas e que são livros que já foram publicados há anos. Então, quer dizer que, assim, não é que nunca tinha sido escrito, começou a ser escrito agora, do nada. É que virou uma tendência porque o mercado viu aquela oportunidade que as pessoas começaram a comprar. A gente, lei de oferta e procura, o capitalismo funciona assim, ponto, entendeu? Exato. Então, e aí acho que é muita inocência, não sei, inocência, não sei o que, não perceber isso, que é uma questão de mercado, assim, né, e enfim, por conta do capitalismo, por conta como funcionam os editores e tal. Sim. E aí o que você pode fazer? Você tem
a liberdade, gente. Você não precisa ler todos os livros iguais. Você não precisa comprar todos esses. Você não precisa comprar porque as pessoas estão te indicando, né? Porque todo mundo está falando aquilo. Você pode ler outras coisas, né? E aí você também não perceber por que isso está ocorrendo, né? Que tá surgindo para atender essa demanda, né? Como a Thaís comentou. E, enfim, não é porque todos estão iguais, né? Por causa que atualmente há esse crescente, essa onda, e aí todas as editoras aproveitam isso, né? Lógico, eles precisam de Isso, dinheiro pede mais também, livro para o escritor, sim. Eles querem vender, é isso. Eles precisam vender, eles precisam pagar as contas. E a editora vive disso, vive de vender livro, então eles vão pôr os livros lá, os livros que precisam. É igual aquela época que teve, por exemplo, a onda de livro de Booktuber. A Astral Cultural foi uma editora que ficou famosa, porque foi ela quem publicou a maioria dos livros de Booktuber. Então, por um tempo, ela se sustentou só com isso. Então, mas aí foi o quê? Aproveitaram o mercado, que o mercado era aquele no momento, e aí depois foram se consolidando como uma editora que está publicando outras coisas, agora já está uma editora bem mais consolidada, assim, né? Mas capitalismo, gente. Capitalismo é isso. A gente precisa de dinheiro para comprar as coisas para sobreviver, e é isso que o mercado vai fazer. Aí, lógico, tem as editoras que você vai ver que não estão só nas modinhas, vão ser as editoras que já se sustentam. Sim. Vai ser editora grande. Por quê? Ela publica um modinha que vai vender muito, e aí ela vai lá e publica um que ela confia que ela quer publicar, que não vai vender tanto, porque um paga o outro, né? E aí também é a questão do que o Paulo traz ali, que acho que é bem acertado isso, que é a questão também para ter autoridade do mercado, assim, né? Então ela não vai se sustentar só publicando edições novas de Harry Potter. Todo ano. Né, Rocco? E Clarice. Mas as mais respeitadas e tal, eles vão também procurar publicar, enfim, livros... Nomes conceituados. Autores conceituados ou autores novos. Que não vão vender tanto. Mas que provavelmente, com certeza, sim, tem um respaldo da literatura, mesmo respaldo dos críticos, né? E aí isso daí vai para um caderno de cultura, vai para um negócio assim, e a editora aí se mantém essa balança dos livros que vendem bastante, igual farofa, e de outros, né, que tem mais esse respaldo ali da crítica até mesmo, né, de um público mais segmentado e tal. Enfim, né, é uma empresa, né, eu acho que é uma coisa é uma coisa para se pensar, né, a gente ama editora, a gente ama livraria. Eu e Thaís gostaríamos de ter uma livraria na Escócia. A gente vai largar tudo ainda na aposentadoria, a gente já e vamos para a Escócia vender livros Macomb. No motorhome, a gente vai ter um motorhome e livraria, /livraria. Quero. Vamos profetizar aqui no podcast. Mas não deixa de ser uma empresa, né? Até quando a gente falou dos Healing Fiction, a gente estava contando mais da livraria que a gente não sabe falar o nome. Bem-vindos à livraria Yunandong. Agora eu já decorei de tanto falar o nome, mas a autora vocês não me peçam, jamais, para falar o nome dela. Ela é uma bonitinha, a foto dela é super bonitinha, coreana, sul-coreana, né? Norte-coreana não. Os livros de lá não vão chegar aqui. Mas, enfim, aí ela também se dá conta que é uma empresa, né? Apesar de ser uma livraria, ela tá colocando o nome dela, ela também se dá conta que ela também... É maravilhoso, porque assim... É aquele negócio, é Healing Fiction, esse livro específico, ele é Healing Fiction, mas eu fiquei com várias crises existenciais também, tá? Não foi só quentinho no coração, não. Porque ele trata justamente sobre essa questão de mercado, que é justamente isso que a gente tá falando. Inclusive, super recomendo esse livro, fiz uma resenha ontem dele. Enfim, depois de ter terminado em dezembro. Tá tudo bem adiantado, minhas resenhas, graças a Deus. Mas a questão é que ela compra a livraria porque ela ama ler, e ela passa um tempão só lendo os livros, aí ela percebe que a livraria não vai se sustentar por muito tempo com ela só lendo os livros. E ela percebe que é um negócio que ela precisa ir atrás de clientes. E aí ela tem que achar essa balança de clientes e vender livros por paixão e fazer as duas coisas para as contas fecharem, né? Trabalhar com o que você ama ainda é trabalhar, entendeu? Mesmo vai ter as questões que são chatas, entendeu? Não tem como.
E é isso, gente. É o capitalismo. É o capitalismo. A gente vive no mundo capitalista. Falhará em todas as sociedades que ele colocar, os tentáculos. E aí, eu volto. A gente vive. E eu vi aquela questão, gente. O ser humano, ele é capitalista. Ele tentou ser socialista, deu ruim. Ser comunista não funciona. Porque o ser humano, ele é capitalista nato. Ele vai tentar tirar vantagem e ter mais do que o coleguinha. Infelizmente. E aí a gente entra naquele negócio que a gente discutiu esses dias atrás sobre a questão do preço dos livros. Os livros estão muito caros, o povo sentou o pau, mas estava comprando. Vendeu. E aí acaba que dá na mesma para a editora, por quê? Eu estava vendo um vídeo essa semana do Paulo falando, eu te mandei, né? Sobre a questão do mercado editorial que está vendendo menos livros esse começo de ano. Porém, apesar de estar vendendo menos livros, a questão de valores está igual, porque os livros estão mais caros. Então, as pessoas estão comprando menos livros em quantidade, porém estão gastando o mesmo tanto com livro, porque os livros estão mais caros. Então, é isso que está acontecendo. Os livros são mais caros, as pessoas não vão deixar de comprar. Quem gosta de livro, quem ama livro, quem quer ler, não vai deixar de comprar. Só que eu ainda tenho um problema com essas pessoas que pagaram R$100 no livro brochura de 500 páginas. Tá, gente? E aí também tô de mal de vocês. Fica cada vez um produto de elite, assim, né? E não é essa a ideia, né? Já sempre foi considerado realmente, né, gente, entre quem precisa sobreviver ali, né, para comprar comida, para não passar fome. Você não vai pagar R$100 no livro. Nem 30, né, não consegue. Então, realmente já é um produto que é mais difícil. Por isso, graças a Deus, temos bibliotecas e tal, poderíamos ter mais. Mas cada vez mais vira um produto de elite, porque a elite não gosta quando o pobre tem as mesmas coisas que elas, né? A gente tem cultura também. Mas também não gosta quando pessoas de menos poder aquisitivo podem ter as mesmas coisas que elas. Eles não curtem, assim, então... Eu sempre vou lembrar daquele vídeo daquela velha maldita no aeroporto, puta da vida, porque tava aparecendo rodoviária. Sim. O Brasil, gente, o Brasil. Não é Brasil, não, é o mundo. Tem lugar que é pior, Estados Unidos é pior. Letícia tá lá vivendo lá. E ela me conta umas coisas que você fica, meu Deus, a gente tá reclamando aqui, sabe? É porque os Estados Unidos é capitalista. O Brasil ainda é neoliberal, né? O Brasil não é, teoricamente, 100% capitalista. Porque se a gente fosse, a gente tava tomando bem no meio do olho do nosso cu nesse momento. Porque a gente ainda tem direitos trabalhistas, a gente ainda tem SUS, a gente ainda tem muita coisa que não existe lá. Entendeu? Sim. Então a gente ainda tá ruim, mas tem gente que tá pior. Sem contar a questão, aquelas já entrei no momento cabeçudo da história. A gente estava discutindo esse dia sobre a questão de que a ideia dela e do Justin, que é o marido dela, americano, eles se aposentarem aqui. Porque a velhice lá é a pior coisa que existe. Por quê? Não tem médico. Não tem SUS. Quanto mais velho você fica, a tendência é você ter mais doenças. E você não tem aposentadoria. Você só tem se você fizer uma aposentadoria, se você guardar e fizer uma previdência privada. Só que todo o dinheiro que você guardar para sua previdência privada, você vai gastar com saúde, porque é absurdamente cara, e você vai ter que precisar cada vez mais de saúde. Então, o que você vê de velho morando na rua lá é absurdo. Nossa. Na rua, porque vai perdendo todo o dinheiro que ele guardou a vida inteira para fazer a previdência privada dele, ele perde tudo em saúde. E aí vai gastando todo. É horrível. O capitalismo é isso aí, gente. Entendeu? Então é esse o nível do capitalismo. Então a gente tá ruim, mas tem lugar que tá pior. Então vocês imaginam. E aí a gente só tá falando de livro aqui. Se a gente começar a falar de certas coisas, a gente começa a bater a cabeça na parede. E é por isso que eu continuo comunista. Sim. Ai, nossa. Olha, uma curiosidade aí, para quem estava na live onde foi o autor do Condenser, ou que gosta do Shakespeare, o nome da peça é Titus Andronicus.
Andrônicos. Para quem não está entendendo nada, ontem a gente fez durante esse mês a leitura coletiva lá no nosso grupo de leitura de gente doida do Colapso do Roberto Denzer, que veio aqui, a gente tem live com ele quando ele foi lançar o livro. O livro chegou no final do ano, dezembro, janeiro, a gente fez a leitura coletiva em fevereiro e ontem foi a nossa discussão por meeting, o autor estava presente, porque se ele não vê a gente obriga, brincadeira. Porque eles são os queridos, né? Ele, o César, os autores nacionais são os queridos. Então ele participou e ele falou pra gente que ele se inspirou numa personagem lá, coitada, pobre, a coitadinha que sofre muito, muito, coitada. Pois ela lá só pra sofrer. Ele se inspirou num livro gore do Shakespeare. A gente ficou, mas é o quê? Hein? Aí é isso aí que é Titus o quê? Titus Andrônicos. Titus Andrônicos. Tá, é esse aí. É Lavínia o nome da personagem que ele se inspirou. A Pop. É sobre isso. Muitas referências. Enfim. Tendo ficado triste com o capitalismo. Ah, pode falar, você ia falar alguma coisa? Eu já ia passar pra próxima. Não, eu acho que é isso mesmo, da parte do capitalismo. Tristeza do capitalismo. Vamos para a parte em que a gente vai fazer as pessoas pensarem um pouquinho e ajudar elas, Luiz. Muito bem. Que vamos dar dicas para as pessoas que querem ler livros diferentes, já que elas estão falando que os livros são todos iguais. Quais são as dicas para elas encontrarem esses livros diferentes? Onde eles estão escondidos? Em que mundo eles estão? Quem quer furar a bolha? O que fazer? Eu acho que o primeiro ponto é você querer furar, né? Você querer sair. Você ter... Não, mas se tá reclamando, tem que querer sair, né? Porque não adianta nada reclamar e sentar em cima do rabo. Mas às vezes só quer reclamar por reclamar. É, porque é o Twitter, né? A gente tem que lembrar dessa parte. Tem só para causar. O Twitter é foda. Mas, enfim, se você quer, eu acho que você querer sair dessa mesmice que se encontra nas leituras já é um ponto positivo. E a vontade, ela move montanhas, não é mesmo? Mas algumas dicas práticas, eu coloquei seguir criadores de conteúdo diferentes, porque, como a gente disse, muitos desses criadores né, bem famosos, grandes, que obviamente é o que conseguem chegar a mais pessoas, eles também são apoiados pelas mesmas editoras e recebem os mesmos livros e falam dos mesmos livros, com raras, salvo exceções, pequenas exceções. E aí também vem a meia-culpa aí dos criadores, né? Que também muitos criadores de conteúdo que ajudam a fazer essa questão de parecer que sempre só tem os mesmos livros publicados. Mas né? É aquele negócio também, né, Luiz? A gente até comentou na gravação que a gente fez e que a gente perdeu. Que o que acontece muito também, gente, é o que eu falo, que é por isso que nunca que o meu Instagram, as minhas redes sociais vão ser grandes, vão ser enormes e vão ser numerosas, é porque eu não consigo ceder a esse tipo de movimento, que é muitas pessoas, para ganharem números, para terem seguidores e para ter alcance, elas têm que ceder ao hype, ao que está sendo falado. Porque é isso que dá visualização. Porque, querendo ou não, as pessoas... É aquele ciclo vicioso. Tem muita gente falando, e aí muita gente vai procurar. E se você estiver falando daquilo, as pessoas vão te procurar. Então, você tem que ler o tempo todo só o que está saindo de último. Acabou de sair, está na boca do povo. É isso que eu tenho que ler e produzir. E é por isso que parece que só esses livros existem. Porque muitos produtores de conteúdo começam a falar do mesmo livro para ter esse alcance, essa visualização. Então, muito da culpa também é dos produtores. Aí é aquela grande questão. Você está lá porque você quer números. Se você está lá porque você quer números, você vai entrar você vai ter que entrar nesse bonde aí. Se você é doido igual a gente aqui e tá pelo esporte, e tem todo esse trabalho de fazer post, de fazer foto bonita, de fazer vídeo, editar, de fazer resenha, postar, porque você quer só espalhar realmente a palavra da literatura, aí você até consegue ler outras coisas, porém você não vai ter visualização igual. Gente, o meu Instagram, assim, eu abandonei essa questão de números já faz um tempo, já faz pelo menos 2 anos. Porque eu desisti, assim, eu desisti real, porque eu entendi que se eu não ceder a esse movimento, eu não vou conseguir crescer.
E eu quero ser desse movimento? Não quero. Não quero. Então, não vou crescer. Eu vou querer continuar fazendo o que... Eu vou continuar fazendo o que eu faço, que vão ser as minhas dicas. Aqui eu já tô falando demais, né, Luísa? Você tem mais dicas? Que vão ser as minhas dicas. Não, então, daí como esses grandes seguidores, a gente não tá falando pra dar um follow em todos eles, Não, né? gente, Pode só procurar outros. Mas procura outros, cara. Tem muitas opções, outras opções. Mesmo nos gêneros que você curte. Se você ainda não quer sair do sua zona de conforto literária, no caso de ler, né, só um tipo de gênero e tal, você pode seguir criadores diferentes, muitas vezes menores, né, por toda essa questão que a Tese citou, que vão trazer outros tipos de indicações que, mesmo que seja no quesito suspense, ou no quesito romance, ou enfim, em qual tipo de literatura, podem trazer indicações diferentes, indicações até mais antigas, indicações até de clássicos nesses gêneros, porque livros clássicos sempre são uma boa pedida, porque você vai descobrir como tudo surgiu, de onde vem, né? É sempre um movimento, né? É você voltar lá para ver de onde veio tudo aquilo que você leu hoje. E é maravilhoso, assim, não se assustem com livros clássicos. Claro, tem alguns que são muito mais difíceis que outros, tem. Mas tem alguns que são muito vira-página. Gente, muitos livros clássicos, eles eram livros de folhetim. Que o autor colocava no jornal um dia, e aí a pessoa tinha que querer ter vontade para continuar lendo, né? Então, Charles Dickens, né? Eu falo muito dele, né? Que são livros gigantes, Machado de Assis também, né? Maravilhoso. São livros que dá muito esse feeling de muito vira-página, leitura muito fluida, né? Quem que era o rei do negócio era o... Aquele que eu falei, o filho do Vitor Hugo, do não sei o que, gente. Calma que fugiu o nome do homem. O meu cérebro está derretido. O do Conde de Cristo? É. O Dumas. O Alexandre Dumas, ele fazia produção em massa, né? Inclusive dizem que ele tinha pessoas fazendo toda a pesquisa para ele, escrevendo rascunho, e ele só ia lá e melhorava e enchia mais linguiça ainda para dar mais páginas. Uhum. E é isso que a gente lê hoje, Conde de Monte Cristo, com suas poucas 1.600 páginas, Os Três Mosqueteiros com 700, 800 cada volume, que são 3, e por aí vai, entendeu? Sim. O Alexandre Dumas tem muito livro gigantesco, porque era folhetim, e eles ganhavam por página, tá? Eles ganhavam por página. Ainda tem isso. Ainda tem isso. E tem que manter o interesse das pessoas, né? Então são livros muito, né? Que dá esse feeling, assim, né? E às vezes a gente coloca nesse bloqueio que você acha que todos os livros clássicos vão ser chatos e tal. E não é bem assim. O nosso livro, da nossa leitura coletiva, é um vira-página total, assim. É porque eu não tô tendo tempo de pegar. A Inquilina de Whitefell Hall, a gente tá lendo da Anne Brontë. É a fofoca pura, maravilhosa. Quando você pega, você fica, gente, mas que tá... Olha, estão falando mal da mulher. Todo mundo falando mal da mulher. Muito maravilhoso. Todo mundo querendo tomar conta da vida dela. Assim, a pobre só queria viver a vida dela. Em paz, com o filho dela, sossegada. Mas não, vai todo mundo querendo tomar conta da vida dela. Maravilhoso. Vira página, é isso mesmo. Sim. E aí também, né? Se dê a oportunidade, eu acho, de sair da sua zona de conforto, né? Principalmente se você... Ainda mais se você tá achando que tá tudo igual, gente, aí sai mesmo, sabe? É justamente. Não fica no mesmo gênero, não fica na mesmo só em modinha, não fica, porque realmente vão ser parecidos. Sim. Não vai ser todos iguais, porque é justamente tudo que a gente tá falando aqui. Mas que vão ser parecidos por uma questão de mercado, porque vende, porque isso, porque tem uma fórmula, porque os mesmos autores sempre seguem, né, o mesmo padrão, não sei o que lá. É muito difícil sair do padrão, né? Então, para você não cair nisso, saia da sua zona de conforto, procure outros gêneros, procure clássicos, enfim, se dê a oportunidade de conhecer, né, outros tipos de literatura. Quando eu voltei a ler depois da faculdade... Gente, assim, a minha história literária eu já contei 35 mil vezes. Quem ouve esse podcast direto não aguenta mais ouvir. Eu li muito Dan Brown na adolescência, gostava mais de thriller, suspense. Aí fui para a faculdade de letras, então só li os clássicos que eu fui obrigada, passando até chegando os contemporâneos que ficaram legais. Mas era só livro cabeçudo. E aí, quando eu decidi ler por hobby de novo na vida,
Uma das coisas que foi, assim, foi muito natural para mim, porque primeiro que eu sou geminiana com ascendente em Gêmeos, eu enjoo das coisas em 2 minutos, já é natural meu. Eu já tinha aprendido a ler mais de um livro ao mesmo tempo na época da faculdade por causa do ensaio sobre a cegueira, que eu precisava dormir, então eu já tinha acostumado a ler um livro cabeçudo e um Água com Açúcar, porque eu fui ler A Culpa das Estrelas junto. Água com Açúcar, pessoas morrendo, adolescentes morrendo. Mas era, o pior que era mesmo. Comparado com um ensaio sobre a cegueira, nossa, era tranquilíssimo. Enfim, e já me conhecendo e sabendo, aí eu fui aprendendo as minhas tendências, e aí eu fui cada vez mais querendo descobrir coisas. Descobri fantasia. Eu não me lembro de ter lido fantasia, não sei, na infância. Fui ler Sarah J. Maas, fiquei viciada. E aí fui ler, mas aí eu fui aos poucos. Aí eu fui ler romance, eu sabia que era uma coisa que eu ia ler tranquilamente, porque eu sempre gostei muito de assistir romance. A minha zona de conforto na vida é: o meu dia foi uma merda, eu vou sentar na frente da televisão e vou assistir uma comédia romântica. É isso. É sempre isso que eu fiz na minha vida. Então eu já pensei, bom, livros de romance vai ser minha zona de conforto a hora que eu precisar. Mas eu não vou dar conta de ler só isso aqui, porque eu leio um romance, aí eu já quero ver um sangue, um serial killer, alguma coisa, porque me dá. Então eu comecei foi assim, e foi a melhor coisa que eu fiz, gente, sério. Porque a cada gênero novo que eu falava, nossa, isso aqui parece. Porque aí é a mesma coisa, aí é aquele caminho. Eu fui buscar pessoas que indicavam coisas. Essa questão de você ir atrás de pessoas que indicam coisas diferentes do que você está acostumado é muito legal, porque primeiro você vai ver uma pessoa falando, aí você vê uma segunda pessoa falando daquilo, e você fica, olha, isso parece interessante. Faz essa pesquisa, sabe? Não custa nada você ir atrás de pessoas que falam de coisas diferentes. Foi assim que eu comecei a ler terror, que era uma coisa que eu não lia. Apesar de gostar dos clássicos, de ter lido Frankenstein, ter gostado, enfim, de amar Poe, por exemplo, terror contemporâneo, mais terrorzão, eu nunca tinha lido. Fui ler terror, pronto, virei a louca do terror, agora eu só quero ler terror. Um dos meus gêneros favoritos. Ficção científica, a mesma coisa. Eu tinha certeza que eu ia gostar de ficção científica, porque eu via filmes de ficção científica e adorava. Realmente, foi dito e feito. Eu amei ler ficção científica. Então, assim, vá atrás de pessoas que falam sobre isso e se permita conhecer novos gêneros. Nem que for para você saber que você não vai gostar. Você não vai morrer se você ler um livro diferente do que você está acostumado. O máximo que pode acontecer é você descobrir um livro maravilhoso e um gênero novo que você vai te abrir um leque de possibilidades. Entende? Sim. É isso o máximo que pode acontecer. E todas as vezes aconteceu isso comigo, aí eu me lasquei. Por quê? Agora eu leio de tudo. Menos autoajuda. É porque aí já é demais também. Tudo tem limite. Mas tirando autoajuda, eu leio de tudo. Até hot. Esses tempos atrás eu tinha preconceito com hot. Eu falei assim, vou ler essa merda, achei divertido. Tirando as partes de hot que a gente lê correndo. As partes mesmo a gente lê, a gente vai só passando o olho. Mas aí a história é legal, porque é um romance. Não deixa de ser um romance, sabe? Tem alguns que tem um fundo legal. Os que é chato a gente para no meio e deixa correr. Mas é as mesmas histórias dos romances adulto. Tem muito romance com capinha fofa que tá igualzinho os hot. Sim. Não muda nada, gente. Não muda absolutamente. Enfim. Mas eu acho que tem uma sugestão, até como tu estava comentando aí, né? Pontuar que, né? Vai ser da zona de conforto. O que eu vou procurar para sair? Uma ideia é você procurar por gêneros que tu já gosta de assistir, tu já gosta em outras mídias, sim. Em outras mídias, né? Tu já gosta de consumir outras mídias. Por exemplo, se tu gosta de eu só leio romance, mas para assistir filme eu gosto de assistir drama, eu gosto de assistir também uma fantasia. Então procura nesses gêneros que tu já tem interesse, né? Mesmo sendo em outras mídias, procura também os livros. E aí isso já vai ser uma grande chance de você gostar de ler também. E às vezes, eu não sei vocês, mas eu sou muito influenciada pela opinião das outras pessoas, assim. Assim, depende das pessoas. Pessoas que eu vejo que têm o mesmo gosto, que têm um jeito de pensar parecido com o meu, produtor de conteúdo, eu falo.
Se eu vejo essa pessoa falando muito bem de um livro, falando bem mesmo que não seja da minha zona de conforto, uma coisa que eu estou acostumada a ler, vai me instigar a ler aquilo e eu vou ficar, talvez eu queira. Hoje em dia, gente, eu tenho esse problema com clássicos, porque eu ando com cada vez mais preguiça de ler clássico. Quem te viu? Quem te vê? Porque não, mas é que é aquela questão, enjoei. Eu já li tanto clássico. Esses dias eu tava aparecendo aqueles negócios que aparecem nos stories pra, qual desses você leu? O de clássico eu quase gabarito. Toda vez. Aí aparece o de hype, dá 1 ou 2 no máximo. Entendeu? Então eu já li muito clássico, muito clássico. Os mais famosos eu fui pegando, sentando o pau também. Entendeu? Então eu li muito clássico. Então eu tô... Vamos ler um aqui, eu tô ali. Não quero ler um atrás do outro. Mas se eu vejo alguém falando muito bem de um clássico, aí eu, talvez eu acho que agora eu quero ler ele, entendeu? Eu acho que eu tô com vontade. E assim, tem muita coisa de momento também, né? Sim. Mas isso só vai descobrir lendo, assim, se permitindo a ler, né? Sim. Me conhecer. Igual eu com as fantasias. Agora eu tô na onda das fantasias. Eu quero ler todas as fantasias que aparecerem na minha frente. Inclusive, me dá um romance, eu li em 2 dias. Me dá então, um romance, inclusive, eu comprei, Luiz, o 3º livro do Reino das Bruxas. Eu não tenho o 2º. Eu tô pra fazer essa loucura em breve também, que minha mãe não me ouça. Culpa da Camila. Camila. Gente, vamos comprar. Camila parecendo drogada. Vamos comprar. Cadê ela? Ela vai aparecer. Eu fiquei um dia assim, não quero, tô de boa, não posso, não puedo, pero vamos. Pero quero. Quero muito. Pero quero. Eu vou ter que comprar o 2º agora, ó. Comprar! Será que a gente pode ler o 3º antes de ler o 2º? Eu acho que não vai estar dando. Cara. Não vai estar dando, né? Mas mas eu preciso saber tudo o que acontece. Tudo. Gente, para quem não lembra, é o nosso surto da leitura coletiva de outubro da nossa maratona. Não, mas o pior é que eu tô nesse lançamento da Dark, eu tô muito louca pelo Garota Interrompida e pelo Reino das Bruxas. Se fosse só 2, eu tava feliz. Comprei 5. Não, mas aí que daí, tipo, é 2. Aí a promoção é 4. Aí eu já tô pensando. Aí pergunta pra Camila o que aconteceu. Contei, Camila, o que aconteceu. Era 4. Aí eu não conseguia me decidir, peguei 5. Ai, muito bom. É sobre isso. Darkseid vai me falir ainda. Vai, nos falir, sim. Mas você tem bem Não, eu tenho muito. Daqui eu já tô batendo uns 200 já, brincando. Sério? Eu parei de contar. Sim, eu tinha 140 e pouco a última vez que eu contei. Nossa, é muito mais. São muito mais. Eu tenho uma prateleira e não, e assim, querendo ou não, eles me mandaram alguns também, né? Graças a Deus, pra você comprar. Numa tacada veio 5 HQ. Muito bom. E muito HQ bom. É sempre cara, né? E aquelas eu enfio aonde? Não tem lugar nessa casa mais. A Camila comprou 7. Todo mundo louco. Todo mundo. Louco. Estou louco. Mas é isso, gente. A Dark foi comprar para ganhar um copo de Halloween. Eu tenho, tá com as minhas... O meu é da Zumbi. Muito linda. Eu fiquei em dúvida entre esses 2, eu acho. Não, foi entre o verdinho. É que não era de Halloween ainda, esse, eu acho. Tá. Mas enfim, é isso, gente. Tem opções, tem muita gente. Vem aqui, a gente é tão eclética, a gente indica coisas de tudo que é jeito e a gente vai fazer isso já. Inclusive dando dicas, né, Luiz? Sim. Já que demos dicas de como, agora vamos dizer quais. Sim. Que a gente é dessas, a gente mata a cobra e mostra o pau. Do nada, a pessoa solta uma dessa, dando uma de velha. Então. Da atividade. É por isso, depois chama a gente de antiquado, de antiquário, da antiguidade. Ela não sabe por quê. Não sabe por quê. Nossa, hoje eu brincando, eu falei, nossa, gente, eu não sou tão velha assim, porque tava falando sobre esse tempo. Quantos anos você acha que eu tenho um moleque 42? Eu falei, você tá querendo ficar sem nota? Meu Deus, eu teria tacado estojo nele. Mas eles fazem só pra irritar, né? Tá.
Óbvio que é só de só pra irritar. Você tá querendo ficar sem nota, moleque? Você avisa. Se eu vou te deixar. Mas é divertido, é engraçado. A antiguidade eu nunca mais vou superar. Antiguidade. Nossa. Ai. Lá vai eu explicar pra ele, gente, a antiguidade é quando é muito lá pra trás. Não é tipo 30, 40 anos. Mas tá bom? Então é tipo anos 80. Obrigada. Ai. Engraçado demais. Bom, a gente tá aqui faz 3 anos indicando livros diferentes de todos os gostos. A gente faz pautas diversas. A gente faz pautas de todos os tipos de dramas. A gente faz pauta de romance. A gente faz pauta de fantasia. A gente faz pauta de terror. A gente faz pauta de tudo. Vocês não tem como falar que é falta de indicação. Então, uma outra dica já para você sair da sua zona de conforto é ouve os episódios. Obrigada. Que a gente cansou de dar dica aqui já. Mas falando sério agora, né? A gente não custa, mais uma vez, Luiz, fazer o quê? Indicar mais livros para as pessoas. É a parte mais legal. A gente ama, né? A gente tá aqui para isso. Então, Luiz, pode começar aí com a sua lista de indicações. A gente pode ir embora aqui até amanhã, indicando. Consegui. Olha, primeiro que eu trouxe essa capa maravilhosa aqui da tag Moisés Negro. Tá certo, foi um livro que eu só li porque veio na tag, né, gente? Porque até para chegar no Brasil é muito difícil literatura africana. Mas, gente, que livro incrível. E o quanto me lembrou Capitães da Areia, tipo, claro, totalmente diferente o contexto, mas me lembrou pela situação que Capitães da Areia tem os meninos da rua. E Moisés Negro, ele era um órfão que vivia no orfanato. E aí conta bastante sobre a questão ali do governo, fala um pouco sobre essa questão, sabe, política do país. Sim. E só que em dado momento ele vai pra rua, sabe? Ele desiste de ficar naquela instituição. E, nossa, é uma história muito boa, muito interessante, bem diferente, assim, né? Por conhecer Congo, República do Congo. Eu tava procurando o país aqui que eu tinha esquecido. Tantos países na África, né? Tem muitos. Então, e esse passa nos anos 70. E assim, obviamente, tudo que estava escrito, tipo, toda a questão política ali que estava contada, cultural, assim, tu fica muito, se surpreende muito, porque é uma coisa que não chega no Brasil, né? Não chega pra gente muito pouco. Acho que os últimos anos tem chego mais, né? Graças a Deus, graças a... Amém, nós tudo. Amém, nós tudo, né? Essas expansão. Mesmo assim, chega muito mais sobre países específicos, né? Tipo, não, e outra, chega Mia Couto, que é homem branco. Exato. Apesar de ser moçambicano, ele é um homem branco. E da língua portuguesa também, né? É maravilhoso, tá, gente? Leiam Mia Couto. Tô falando mal dele, não, muito pelo contrário. Terra Sonâmbula é maravilhoso. Leiam Terra Sonâmbula, por favor. Porque ele traz as vivências. Moisés Negro foi indicado pelo Mia Couto na tag. Porque o Mia Couto, ele nunca errou. Nunca errou. Nossa. Muito legal. Assim, te cortando, já não querendo te cortar, mas já te cortando, porque você me lembrou do Mia. Terra Sonâmbula. Gente, leiam Terra Sonâmbula do Mia Couto. É curto. É maravilhoso, porque ele vai trazer muitas questões. Ele tem um realismo mágico, que já me ganha, assim, 200%. Pôs um realismo mágico no livro para mim, ele sobe, assim, vários patamares, porque eu amo. E ele traz muito dessas vivências, dessas realidades que a gente não tá acostumada, africanas, que é totalmente fora. A gente tem o costume de achar que a África é uma coisa só, né? De falar de África como se fosse um único grande país em que é muito calor e tem elefantes e leões. E não é assim que a banda toca, né? Existem muitos países, muitas culturas, 1 milhão de etnias diferentes, de vidas, de vivências. Tem lugares que realmente são muito sofridos, muito pobres, mas tem lugares muito prósperos. Tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente conhecer. Esse eu não li ainda, Luiz, e eu tenho vontade. É muito bom. Gente, aliás, assinar a tag, tá? A tag não tá patrocinando a gente ainda, inclusive, dona Tag. Obrigada. Eu preciso muito voltar a assinar se você quer aquelas. Porque
eu acho que a Tag foi um dos maiores responsáveis por me tirar da minha zona de conforto várias vezes e me indicar livros que eu jamais leria, de lugares que eu jamais imaginaria, de todos os tipos de inclusive, gente, o inéditos, tá? Nossa, o curadoria mais. É porque o meu perfil é curadoria. Eu gosto mais do curadoria. Tem contemporâneos do curadoria. O inédito, mas o inéditos, ele trouxe vários livros que viraram famosíssimos. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Biblioteca da Meia-Noite, Loucos por Livros, todos vieram na Tag Inéditos antes, assim. Então, eles são muito de trazer tendências. Mas o Tag Curadoria, ele traz de tudo que é canto, de todo que é jeito. Muito legal. Todo. É muito variado e vai te tirar da tua zona de conforto e vai te trazer... Foi muito difícil. Eu acho que eu li um mais ou menos. O primeiro que eu não gostei. E depois disso foi só livro, assim, favorito da vida. O mais ou menos foi o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que eu sempre falo, mas não foi um livro ruim. Ele só foi normal. Aí, como a régua da Tag é muito alta, ele acabou ficando ali no meio perdido. Tipo, tá, sabe? Nossa, eu preciso... Nosso projeto, inclusive, né, Thaís? Eu comecei, eu não terminei um ainda. Eu comecei o primeiro. Tu começou? Eu não comecei, eu só escolhi. Comecei. Sorte que era de contos, então tá tudo bem eu ter parado ele na metade, porque faltam os outros contos. Mas eu comecei a ler o Intérprete de Mares. Eu amei esse. Esse é outro maravilhoso. Intérprete de Mares. Tem na edição da Tag, mas tem edição de fora da Tag também, da editora. É muito bom. Ele já também é uma autora, eu acho que é indiana. Indo-americana, não é? Indiana mesmo, indo-americana, mas ela tem bastante... O nome dela é Jun... Eu amo esses nomes. Junta Lahiri. Né? Ela é inglesa naturalizada. Cadê? Ela é inglesa naturalizada norte-americana, mas ela é filha de indianos. Sim. E os contos têm muito também essa questão da, tipo, ou seja, quem mora nos Estados Unidos e é indiano, ou seja, quem mora lá e quer vir para cá, enfim, tem muito essa relação do... E são vivências totalmente diferentes que, assim, que eu jamais imaginava. Sim. É muito interessante, muito interessante. Eu tava vendo aqui que eu fiz uma marcação dos adjuntos adverbiais, que é muito perfeito. Mas ninguém vai entender, porque é uma loucura, é muito bom, sério. Moisés Negro é muito bom, gente, eu amei. Leiam Moisés Personagens que ficam loucos. Acontece. Que perde parafuso. Acontece. Vamos fazer... Vamos uma cada um. Tá. Eu peguei algumas indicações primeiro pensando em quem não quer sair tanto da zona de conforto, já que a gente estava falando de romances. Se você gosta de ler romance, você não quer sair tanto da sua zona de conforto, vamos para os romances, mas vamos para romances com outros tipos de pessoas, de vivências, etc. Quem gosta de um hot... A minha primeira indicação é Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos, que é muito perfeito, maravilhoso, sem defeitos. Eu não precisava dormir, eu precisava de respostas. Eu devorei esse livro em 2 dias, assim, daquele jeito também, ó. É a fofoca do ano, porque são 2 artistas, você quer saber o que vai acontecer, entendeu? E eles se odeiam. Eles se odeiam. Ai, nossa. Mas são 2 meninos que se apaixonam aí. Um é assumidamente gay, o outro não conta. Ele é bi, né? Não. Ele é bi, né? É escondido o negócio, ninguém sabe, porque senão vai manchar a carreira dele, etc, etc. Enfim. Essas coisas aí que a gente sabe que existe. Mas você só está acostumado a estar na sua bolha de ler livros, um menininho e uma menininha, hétero, cis, padrão, já dá uma saidinha ali da sua zona de conforto, né? Já dá um passinho para fora, né? Legal. Eu acho que já é uma ideia interessante e maravilhosa. A gente tem entrevista com o Vinícius aqui, gente. Começo do ano passado. Que lindo. Voltem lá, porque ele é um queridíssimo. Maravilhoso ele, inclusive. Eu preciso ver os dramas dele agora e chorar um pouco. Eu preciso achar Feitos de Sol. O meu daqui.
O meu tá facinho. Eu achei ele aqui esses dias. Então é você que tá enfiado aí? Porque ele tá enfiado aí. E o meu segue desaparecido. Ai, que lindo. Ai, que ódio. Muito bom, boa dica, gostei. Sim. Quer continuar? Não, vai você. Tem outro romance? Tá. Um que eu coloquei que é Flores para Algernon. Que ele tá ali enquadrado em ficção científica, mas eu acho que ele é muito mais um romance humano. Romance sobre problemas da humanidade, enfim, sobre questões, né, da humanidade, grandes questões. Mas, enfim, ele tá enquadrado na ficção científica. Ele é um grande sucesso, né? O pessoal já deve ter visto aí em TikTok. Tô me vergonhando na minha cara pra ler ainda. Ai, esse livro é tão bom, tão triste, tão... É tão maravilhoso, chorei horrores, me traumatizei. Leio. Destruiu meu psicológico. Júlia, por que você não me avisou que esse livro ia... Sabe aquele vídeo? Enfim, vai contar a história do Charlie. O Charlie é um menino, um homem com deficiência intelectual, e ele vai passar por um procedimento cirúrgico, e aí por isso aqui são ficção científica, porque ele foi feito, enfim, tem toda uma questão, entre aspas, científica, foi feito um experimento e tal, para ele ficar inteligente. E aí ele começa a fazer um diário nesse livro, e você acompanha a forma como ele escreve primeiro todo, né, com vários erros de escrita e tal, porque ele era uma pessoa com deficiência intelectual, né, e tal. E aí, a partir disso, ele não percebe que que aquilo tá fazendo efeito, só que tu já vai notando pela própria escrita dele, pelas coisas que ele vai se apercebendo da realidade dele, que ele já tá mudando, né, à medida que ele vai notando mais questões. E aí você descobre que ele era uma pessoa que sofria muito preconceito, muito bullying, tu fica odiando todas as pessoas que conviviam com ele, enfim. Mas aí ele fica muito, muito inteligente, começa a usar muito potencial do cérebro dele, só que ao mesmo tempo ele percebe todos os problemas da humanidade, assim, né? Porque a ignorância é uma benção. E aí, basicamente isso. E aí são muitas questões, questão da solidão também. Então muitas questões. E é bem triste, assim. Ele no Natal, eu terminei de ler. A Luísa já começa a dar... lá, Natal. A Luísa, ela tem mania. Vocês lembram que ela leu Ratos e Homens agora nesse Natal? Sim, no final do ano, Ela arrasou. E ganhou o quê? Mais um trauma. Mais um trauma, mais depressão. Que a gente ganha de Natal? Depressão. Eu acho bem fluido. Mais ou menos na metade eu quase empaquei, assim, mas não empaquei de verdade, assim, eu só demorei um pouquinho para finalizar, mas é bem fluida a escrita, então não acho que a pessoa vai ter um problema com isso, assim, é relativamente acessível, as primeiras partes são mais, depois quando ele começa a refletir mais, aí usa alguns termos mais complexos, assim, mas dá para acompanhar, então eu acho que é uma boa indicação para as pessoas saírem bastante da zona de conforto. Acho legal, acho justo. Bom, depois disso, eu vou para um drama. Mas ele é mais jovem. Ele assim, para quem está acostumado a ler romance, enfim, ele tem uma pegada que vai... Uma forma de escrita, uma pegada, forma de ser construído, que não vai fugir tanto assim também do... Não vai ser sair da zona de conforto, você vai tomar uns 35 tapas na cara, uns 2 murros no estômago e por aí vai. Mas ele não vai te assustar quanto a questão de escrita, quanto ao formato de personagens, enfim. Porque é um romance contemporâneo de uma autora nova. Ela é uma autora jamaico-inglesa, jamaico-americana. Não sei, o americano e o inglês não importa. Enfim, que é o Queenie, né? A Queenie é a personagem principal desse livro. E a Queenie, ela é uma menina negra. Ela não é magra, ela é uma menina mais... ela é uma menina mais corpuda, ela não é uma pessoa gorda, ela só é uma pessoa com mais curvas, porque ela é uma pessoa negra, mais curvilínea, enfim. E ela sofre muito por conta dessa questão, por ser tratada como um objeto.
Nossa. Muito, muito. Porque os caras só querem ficar com ela porque acham exótico. E ela começa a se tratar da mesma forma que esses homens se tratam, por causa de todos os traumas que isso vai causando na vida dela. E aí é toda uma questão, enfim. E aí tem um cara de quem ela começa a gostar. Ela acabou de largar, de terminar uma relação em que ela sofreu com essas questões. Porque o cara era branco, aí a família, e lá. Enfim, ela acabou, ela começa a ser tratada e ela começa a se tratar assim também. E aí a gente vai acompanhar essa história dela, ela vai se envolver com o rapaz. E a gente vai acompanhar todas as nuances dessas questões dela e traz muitas reflexões. É muito interessante para a gente realmente sair da nossa bolha e perceber como mulheres negras sofrem de maneira diferente. Nós, por sermos mulheres, já sofremos muitas questões. Porém, no lugar de mulher negra, existe uma outra questão, um a mais, né? Assim, aquelas questões que vão se somando. Sim. E é um romance muito, muito interessante para você refletir isso. Ele é um drama, ele é um dramão, assim. Não é de chorar, ele é de você ficar refletindo muito sobre muitas questões, o que é muito importante. Por isso que a gente sempre fala que é muito bom a gente sair da nossa bolha, justamente para a gente conhecer novas vivências. Então, eu acho que ele é um livro que ele não vai assustar tanto na questão de escrita e de formatação, porém ele vai mudar muito na questão de conteúdo, assim. Então, ele funciona muito bem para sair da bolha. Muito bem. Sim. Quero ler. Maravilhoso. Queen. Eu trouxe um que depois das cenas da tentativa de censura dele essa semana, ele bombou nas vendas, ainda bem, porque eu amo quando isso acontece. Sim, ao contrário, né? Estou falando de O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Gente, não sei o que a pessoa... Por quê? Censurar numa escola, numa biblioteca de escola, porque tem tudo a ver esse livro com livros, com literatura, com biblioteca, e além da vivência e tudo que se fala ser importantíssima, e assim, não tem nem desculpa, não que censura teria desculpa, mas tipo, as pessoas tentam colocar a questão da linguagem, essas coisas, né, às vezes, como colocar desculpa, porque a gente sabe por quê, né, porque é um livro que fala sobre racismo, e no Brasil... E aí, no Brasil, a gente não é racista, né? As pessoas falam. Foi o Ratinho Júnior, né? O filho da. Mas não, mas primeiro teve. Em Santa Catarina foi a primeira. Uma escola que. Não, nem foi em Santa Catarina, foi em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul mesmo. Perto foi no Rio Grande do Sul. Alegre, a primeira. Aí no Paraná também tentaram. E sim. Aí em Goiás também. Não, ele foi pego pra. É porque o quê? Foi um livro que conseguiu sair da bolha, né? Não ficou só entre nós leitores, né? Ele conseguiu repercutir mais, porque o autor ganhou um prêmio importante, né? O Jefferson Tenório, e acho que acabou, né, sendo mais conhecido, e as escolas, né, depois desse reconhecimento foram adotar, e aí deu problema, que as pessoas não queriam. Enfim, falando sobre o livro, além da polêmica, a história, basicamente, é um filho que não conheceu muito o pai dele, assim, sabe aquelas relações superficiais, sabe? Porque, tipo, os pais eram separados, então ele não teve tanto contato. E aí, primeira parágrafo do livro já tem isso, tá? Ele tá de luto, e o pai morreu. E aí ele vai tentar, nessas memórias, encontrar cadernos dele, tentar, nessa recontar a história do pai para tentar conhecer o pai, sabe? Quem foi esse pai, assim. E aí, esse pai desse moço que tá contando a história, ele é a história de Pedro, que após a morte do pai, e blá, 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 tá. O Pedro é o filho, né? Enfim, vai contar a história desse pai. E ele era um homem negro, o filho também era um homem negro, mas enfim, esse pai era um homem negro, que viveu a maior parte da vida em Porto Alegre, enfim, no Sul, né, que a gente sabe que é ainda pior o racismo aqui no Sul, né, mas ele era do Rio de Janeiro, assim, se não me engano, Rio de Janeiro. Então, daí tem até essa questão de diferenciar os locais e
racismo velado, fala sobre relações interraciais, porque tipo, ele vai recontar sobre uma namorada do pai que era branca, os problemas que teve, sabe? Várias questões assim muito interessantes. E o pai era professor de literatura. Pois é. Numa escola pública. É linda a história, gente, é linda, merece ser lida. Linda, triste, enfim. Crítica. Foi meu melhor livro de 2022, eu tava lendo, que eu tinha colocado como minha melhor leitura de 2022. E é excelente, assim, eu acho que tem que ser lido, assim. Muito bom. Principalmente porque ele foi censurado, então agora é a hora da gente pegar e ler mesmo, só de raiva. Mais ainda, assim, mais ainda. Amo quando isso acontece. Tem que mais é que ler mesmo. Eu tenho um aqui também que eu preciso ler, que veio para mim da Moinhos, que ele foi censurado lá nos States. Eu não li ainda, mas é o Nem Todos os Meninos São Azuis. Por que ele foi censurado nos Estados Unidos? Que eles conseguem ser pior que a gente mais uma vez. Esse livro tocará em assuntos como assédio, perda de virgindade, homofobia, racismo e antinegritude. Nossa. Fiquem só com isso aí. Então vocês já entenderam por que ele foi... Quiseram tirar, né? É sobre isso. Como que é o nome? Nem Todos os Meninos São Azuis? Sim, olha essa capa que maravilhosa. Olha, bem diferente. Esse eu não tinha ouvido falar, não. Sim, é da Moinhos. Moinhos tem umas publicações excelentes, assim. Bem fora da curva também. É a outra editora para dar uma olhada, que eles são bem independentes, assim. Eles trazem muitos autores latinos, autoras latinas. E uma outra dica que a gente não chegou a dar antes também é procurar em outras editoras, né? Não só as maiores. Eu gosto muito da Moinhos. A Moinhos é excelente para as publicações assim de fora do circuito. A Dublinense, que a gente é apaixonada, que também traz... É uma editora menor e traz, assim... Tirando alguns renomados, como o Peixoto e tudo mais, eles trazem muitos nacionais, que são um pouco mais fora do eixo, assim, também maravilhosos todos, enfim. Isso. É sobre isso. Bom, eu iria indicar agora daquela começando, porque, gente, eu comecei pensando mesmo em livros para não assustar muitas pessoas que estão querendo sair da bolha. Porque senão eu podia indicar, assim, eu teria uma lista infinita de livros para você sair totalmente da zona de conforto. Para estourar a bolha com os dois pés, assim. Porém, Allende. Isabel Allende, maravilhosa, amor da minha vida, eu amo essa mulher, eu amo tudo que ela escreve, e eu acho que ela já fez isso com Violeta. Violeta, eu fiquei feliz da vida, como eu disse, porque Violeta furou a bolha. Porque normalmente quem lê Isabel Allende é quem não é as pessoas que leem modinha. É, verdade. Definitivamente não são as pessoas que leem modinha. Apesar dela ser uma autora contemporânea, tá aí viva escrevendo, são o pessoal que lê os livros mais fora do eixo. Porém, Violeta conseguiu furar a bolha. Eu vi muita gente que só lê modinha lendo Violeta, querendo conhecer Violeta. E assim, aquela coisa maravilhosa. Eu vi um monte de gente falando, eu comprei para ler. Não sei do que se trata. Gente, eu vi uns 4, 5 vídeos falando a mesma coisa. Eu assim, tá bom. Só lê, só isso. Vai lá e lê que você vai descobrir. Tipo, desde os 19 anos, e agora ela... tipo, a mulher tem livros renomadíssimos, que virou filme com atores consagrados. Eu sempre lembro da Casa dos Espíritos, tem filme com Glenn Close, Meryl Streep, não? Meryl Streep, Antônio Bandeiras, é só um povinho assim que ninguém conhece. É perigoso não conhecer os adolescentes. Da antiguidade. Porque é da antiguidade esse filme também. Tem isso. Mas enfim. E como a Andy furou a bolha com Violeta, eu indico qualquer um dos livros dela para furar a bolha. Só vai lá, lê a sinopse, vê qual que você se identifica mais. Se você acha que A Casa dos Espíritos é demais para você começar, apesar de que foi o primeiro que ela escreveu, tem livros mais curtos, mais tranquilos de ler, tem os mais densos. Enfim, Violeta, que foi o que furou a bolha aí, é maravilhoso, mas é um romance de formação, você vai acompanhar a vida inteira dela. O Violeta, para mim, foi um que demorou a engrenar,
Então, eu não sei se seria o primeiro que eu indicaria, porque o Violeta, ele, pra mim, demorou um tempo até eu pegar no tranco. Pode ser. Assim, o começo dele, pra mim, foi um pouquinho enrolado. Mas eu indicaria qualquer um. A Filha da Fortuna é maravilhoso, o A Ilha Sob o Mar é maravilhoso, o Longa Pétala de Mar é um pouquinho mais denso, mas é interessante. Muito interessante. A gente só lê, só vai só ler. E assim, é romance, vai ter muito romance. Aí ela traz o fundo histórico, que eu acho que é interessante, porque a gente sempre vai ler os livros dela aprendendo junto, porque a gente tá lendo romance, tá lendo história, normalmente sempre com uma protagonista mulher muito fodona, assim. E você tá aprendendo história, porque ela sempre vai trazer um fato histórico interessante, que na maioria das vezes, a maioria das vezes eu não conhecia. A maioria eram fatos, assim, totalmente desconhecidos para mim. Começou com a Casa dos Espíritos, que foi a questão do golpe no Chile. Não conhecia, não sabia como é que tinha acontecido, não sabia do rolê. E aí você fica interessado e vai lá e pesquisa e aprende junto. Então é muito legal você continuar lendo romances, porque vai ter história de romance. E apesar de que, né, são mais reais, não são tão faz de conta assim. Muito romântico. São romances. Não sei se vai ser com final florido, porque são mais reais, assim. Mas mesmo quando é um fato histórico bem conhecido, por exemplo, da Longa Pétala de Mar, que é sobre a Guerra Civil Espanhola, vai trazer um outro viés ali, né? Que ela vai contar principalmente as pessoas que conseguiram um pouco ali da guerra no começo, aí depois que pessoas que conseguiram sair dali, e o fato, assim, que surpreendeu todo mundo que estava lendo, que o Neruda fretou um navio para trazer as pessoas que salvou mais de 2.000 espanhóis, levando eles para o Chile. Ele levou para o Chile, gente. Nunca soube disso. Nunca imaginei. Cara, Neruda é a melhor pessoa. Um dos tivesse... melhores comunistas que viveram. Porque ele era do Partido Comunista. Não adianta nem vocês virem falar que ele não... Um dos melhores. Tanto é que ele morreu de morte matada, né? Morreu de morte matada. Não foi de morte morrida. Descobrimos há pouco tempo. Enfim. Allende. Qualquer um. Só vai, assim. Só vai e só lê. Que eu tenho certeza que é sucesso garantido, porque ela é perfeita, maravilhosa. Só não vai ler Paula, porque senão você vai morrer de chorar, enfim. Não vai de cara, a não ser que você queira um dramalhão. Do contrário, vai na fé. Só vai. Muito bom. Olha, eu trouxe um outro livro brasileiro contemporâneo. E aí, para não falar sobre Enterre Seus Mortos mais uma vez... Pela milésima vez. Da Ana Paula Maia, mas eu vou espalhar a palavra da Ana Paula Maia e falar do Assim na Terra como Embaixo da Terra, que eu li esse ano? Não, eu li ano passado. Ai, gente... Esse ano você não leu tanta coisa assim, Luiz, que a gente está no começo de março. Ano passado, mas eu acho que... Será? E agora? Se eu li esse ano, eu não marquei na lista de leitura desse ano. Mas talvez foi ano passado. Enfim, eu li muito recentemente, tanto que eu já perdi se foi ano passado ou esse ano. Mas vai contar a história. É ficção. Mas poderia ser verdade. Igual Enterre Seus Mortos. Ela conta muito uma história, assim, de pessoas trabalhadoras, assim, muito pobres, geralmente, assim, uma realidade muito difícil, e numa situação assim que tu geralmente não vai encontrar em outro livro, assim, uma coisa que não vai encontrar em outro livro, né? Que lá o Enterre Seus Mortos é dos caras lá que recolhem animais mortos na estrada, e nessa ele vai contar a história de uma prisão muito estranha, uma prisão, e tinha pouquíssimas pessoas presas lá. E as pessoas não entendiam por que elas eram mandadas para lá. E assim, sabe aquelas histórias do interiorzão, do interior? A volta do Judas já tinha sido perdida há muito tempo, assim. Daqueles interiorzão, assim, que você não sabe nada do que acontece. E
Aí vai ter alguns personagens, porque ela, na verdade, é uma grande fazedora de esquemas de pirâmide, porque ele tem um personagem que depois aparece em Terra Seus Mortos, mas depois de assim na Terra, embaixo da Terra, ele aparece em Pegados e Homens. E ele, assim, vai contando... Enfim, é uma prisão. O dono lá, o dono do presídio, o diretor do presídio, tá lelé da cuca. Ele tá maluco, basicamente. Aí, cada dia, eles estão esperando alguém vir de alguma outra região e tal, e aí, para fechar a prisão. Só que, basicamente, antes de fechar aquela prisão muito estranha, que tem, sei lá, umas 30 pessoas, só tem pouquíssima gente, esse diretor começa a matar os presos. Cada noite ele chama um para um passeio e a pessoa nunca mais é vista. E aí depois os que estão presos têm que enterrar o corpo ainda. Mas isso assim, ó, nas primeiras páginas tu já entende isso. Aí depois só piora. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Depois parece que ia melhorar, mas piorou. Enfim, aí eles estão nessa expectativa que venha de uma vez essa pessoa para ver se dá tempo de alguém sobreviver. E esse diretor tá meio lelé. E... Ai, gente, uma loucura. Mas é muito interessante, porque, tipo, tu nunca vai encontrar um livro como esse, eu acho, assim. Nenhum livro da Ana Paula. Eu acho que tu vai encontrar um igual ou parecido. Esse eu não tenho ainda. Eu peguei por causa que tava na LC do Leia Nacionais. Foi por causa disso, eu acho. Enfim, muito bom, muito bom. E aí eu quero ler Pegados e Homens, porque é um grande esquema de pirâmide. É sobre isso. Personagem. Ela faz o marketing dela, meu bem? Ela faz. Resumindo, eu já tenho uns 4 livros dela. A gente não tá falando sobre isso até agora, do marketing. Tudo é marketing. Cada um com seus marketing. Mas aí também é interessante, porque, tipo, tá ali 2 só. Mas, assim, nem remotamente parecido uma história a outra, sabe? Uhum. Tipo, apesar de ser interior do interior e de uns personagens, assim, meio cru, assim, meio... A escrita é bem crua, visceral. Mas, assim, o enredo completamente fora da casinha, sabe? Então, pra quem não quer ler livros iguais, acho que é uma boa dica. Muito legal. E aí, e eu acho que ele é bem vira-folha, assim, ele é bem interessante, né? Os livros dela, que você fala. Então, quem gosta aí do suspense, Sim, do terror, do negócio, vai tranquilamente pros livros dela, fácil, assim. E é tudo, tipo, 100 e pouquinhas páginas, mas ao mesmo tempo, assim, aquilo fica pra sempre na tua cabeça. Nunca mais vou esquecer aquilo. A gente percebeu, Luiz, e todo dia ela tá, então, gente, eu queria indicar em Terra Seus Mortos. Aí, do nada, então, a minha indicação hoje é Enterre Seus Mortos. Nem a Ana Paula suspeitaria de que poderia ser indicado o mesmo livro em tantas pautas diferentes. Sim, todas as pautas ele tá aqui. Ai, eu amo. Muito bom. Aí, eu fui para os clássicos agora. Então, Luiz, mudando totalmente da água para o vinho, eu fui para os clássicos. Aí eu tenho 2 indicações diferentes. Pasmana, que gosta de ler romance de época, a gente nem precisa falar que a gente vai indicar Jane Austen, né? Perfeita, nunca errou. Perfeita, sem defeitos, nunca errou. Vai ter o romancinho, vai ter o final feliz frufru, vai ter tudo, mas vai ter aquela crítica ácida dela ali, ó, velada, que você fica, eu te peguei. A Jane sabia das coisas, a Jane sabia do que ela estava falando, não estava falando coisa besta, não. Sensacional para mim, assim, ela foi uma mulher além do tempo dela, ela fez o que ela podia no momento em que ela estava escrevendo, mas é dali, gente, dali que vem os romances de época, que é tudo imitação, só que no dela não tinha hot, né, lógico. Não tinha cena de pegação dentro de carruagem, não tinha na biblioteca. Uma dança, a dança, o auge. O auge pegou na mão para subir na carruagem aqui, ó. Ó, Mr. Darcy fazendo. Eu amo aquela cena. Ai, ai. Enfim, Jane Austen. Se você gosta de romance de época, se você é doida do romance de época, por favor, leia Jane Austen.
que foi dali que tudo foi criado, foi ali, ela foi a mãe de tudo. Lógico que antes dela tiveram outras, mas a mais famosa, a mais conhecida, que eu acho que não vai gerar tanto choque de... a Camila falando que a excitação era a canela da mulherada. É isso mesmo, é dessa época aí. Viu a canela? Meu Deus, um pedaço de pele! É sobre isso. Mas leiam Jane Austen. E aí, depois da Jane Austen, porque eu ainda acho que tem muita gente que acha a Jane Austen um pouco chata. Apesar de eu nunca ter achado, tá? Mas a gente conhece muitas amigas nossas que acham Jane Austen chata, porque é o romancinho. Mas se você é a pessoa do romancinho, água com açúcar, é isso, Jane Austen. Se você gosta do negócio mais uma fofoca, uma treta, um gótico, assim, sabe? Um negócio mais do interior, dos morros que uiva, que venta, que tem gente louca. Enfim. Eu vou morrer! Leiam qualquer um dos livros, porque eu não achei nenhum, eu não achei defeito em nenhum até agora dos que eu li das Irmãs Brontë. Tô falando das 3, qualquer uma. Emily, Anne e Charlotte. Eu li O Morro dos Ventos Vivantes 2 vezes, lerei 10 se deixar ao longo da vida e eu nunca vou achar ruim. Só que aí você não espere romance, porque aí é só gente muito louca que você vai odiar todo mundo. Todo mundo surtado. Mas é maravilhoso. Já li Agnes Grey, que ele é mais romancinho, romance de formação, fofo. Fofíssimo, achei fofíssimo. Tem umas crianças encapetadas que dá vontade de matar. Tem umas coisas, interessante. Já li Jane Eyre, maravilhoso. Eu amo que resgataram a cena do filme também. Esses tempos. E fizeram o mesmo meme do Mr. Darcy. Como pedir uma mulher em casamento. Você não viu? Eu compartilhei. Você, criaturinha estranha e esquisita. E aí que você não viu o filme nem... Você gostaria de se casar comigo? É muito maravilhoso. Criaturinha estranha e esquisita. É muito maravilhoso também. Aí tem toda uma treta, Jane Eyre dá a volta por cima, maravilhosa, assim, tem mistérios num casarão. À noite, gritos são ouvidos. É muito interessante, leiam Jane Eyre. Então tem um negócio gótico aí. A grande diferença da Jane Austen é que os livros dela se passam em Londres, no meio da aristocracia. Mas quando é no interior, né, mesmo quando é no interior, é ali aquele interior que o povo que morava em Londres tinha uma casa no interior, e aí ia todo mundo pro interior no verão. Sabe? Aquele negócio. Agora, as Irmãs Brontë eram de outro rolê lá, e mais pro azar da roça, entendeu? Do interior, do meio do nada. As coisas diferentes aconteciam ali. Eu acho muita gente acabou de falar que a gente está lendo a Inquilina de Whitefell Hall no nosso leitura coletiva do podcast. Inclusive, gente, se você quiser participar, apoia a gente com no mínimo R$10 no apoia.se. Literatura sem frescura. Literatura sem frescura, para participar das nossas leituras coletivas, e está sendo uma grande fofocaiada maravilhosa. Eu estou me divertindo, eu preciso de mais tempo para parar para ler ele, porque não deu esses dias, está difícil a minha vida. Enfim. Mas eu acho que todos esses clássicos são tranquilíssimos para quem gosta de ler romance, e você vai sair da sua zona de conforto, por quê? Você vai conhecer como funcionava realmente, porque, gente, não era do jeito dos romances de época. Spoiler! Os romances de época que a gente lê que são escritos contemporâneos não era daquele jeito, tá? Eu sinto lhe informar, não era, não tinha nada a ver, nada. Então você vai entender como funcionavam as coisas naquela época, você vai entender como era a vida, você vai entender quais eram as questões sociais daquela época, as questões, enfim, o que permeava a sociedade. E é muito interessante, você sai da sua bolha, você vai ler um clássico, você vai conhecer o porquê que ele é um clássico, da onde veio, da onde surgiu aqueles livros que você gosta. Entendeu? Boa. Muito boa indicação. Eu tenho uma que eu tava pensando que faz tempo que a gente não espalha a palavra de Carlos Ruiz Zafón. Ai, eu amo. E aí eu coloquei aqui A Sombra do Vento para a pessoa começar a conhecer a tetralogia maravilhosa dos Cemitérios Livros Esquecidos, porque apesar de
tá muito envolvida ali no romance adolescente, bastante ali da questão adolescente, né, e tal, do Daniel. Ele tem muito amor pelos livros e outros personagens ali que dá a história do mistério, dessa busca, quem é por trás do livro que ele encontra e tal. E tem, enfim, muito esse amor acho que pelos livros também. Então, se você ou gosta de uma história de mistério, ou gosta mesmo fantasia, assim, né? Porque ele mistura um pouco umas coisas assim, né? Eu acho que é uma boa pedida, assim. E a escrita, gente, dele é maravilhosa. A escrita do Zafón é poética, é linda. Você vai ficar com vontade de se mudar para Barcelona imediatamente. De preferência, se tiver tudo com névoa. O livro todo ele é envolto em névoa. Não sei o que acontece. Verdade. Ele tá o tempo todo cinza, envolto em névoa. É maravilhoso. É o clima perfeito, eu amo. Eu amo porque é o meu clima ideal, assim. É muito bom. É muito bom. Eu acho que uma boa pedida, assim, para você ler um livro bem diferente do que tá acostumado. Bom, a gente já tá assim, se estendendo muito, mas eu vou fazer 2 indicações rápidas para terminar. Um livro que acho que já faz um tempinho que eu não falo dele, mas sempre que eu posso eu falo dele, que é o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Para quem gosta de livros de bruxas, assim como eu, que eu não posso ver um bruxa na capa, eu tô querendo comprar e ler, porque eu adoro uma fantasia com bruxa. Esse é um livro de bruxa diferente, porque ele vai contar uma outra visão de uma bruxa negra que foi condenada lá em Salem. Lembra da história de Salem? Vocês sabiam que tinha uma escravizada, uma pessoa escravizada, que foi condenada também lá pela Inquisição em Salem? Pois é, e aqui nesse livro a gente vai conhecer a história da Tituba e junto com isso a gente vai conhecer um pouco sobre religião de matriz africana, a religião dela no caso, a gente vai conhecer, tem uma questão de realismo mágico ali, porque ela vai falar da religião dela e aí vem toda a parte da religião dela que é mostrada ali, de uma maneira lindamente escrita, que você nem vai perceber que você está lendo. Então, ele tem um quê de fantasia, ao mesmo tempo que ele tem esse quê de contar a história que não foi contada dessa pessoa que existiu, que estava lá e que sumiu dos registros. Assim, existe o registro dela, existe a acusação e depois não se sabe o que foi feito dela. Simplesmente, porque ela não era importante o suficiente para ter os registros. Mas ela foi solta, ela não foi morta. Isso a gente sabe, é a única coisa. Assim. Minha mãe leu e amou, Thaís. É maravilhoso esse livro. A sua mãe, ela sabe das coisas. Sabe. Ela lê as minhas indicações. Entendeu? Só as tuas. Eu amo que ela lê todas as minhas indicações. Tá vendo? Mas é que ela gosta. Ela gostou bastante. Ela leu Nada Fica no Passado também, ano passado. Olha ano passado ela leu Nada Fica no Passado. É sobre Mas isso. Tituba, ela amou. E ela amou a apresentação que a Conceição faz dela. Aí eu já fiquei falando pra ela ler Conceição também, Evaristo. Sim, mas ela é maravilhoso. E a Marisa Esconder deveria ter ganhado o Nobel e eu tô puta até hoje. Pois é. Mas enfim. E fora esse, eu não poderia deixar de indicar também um romance contemporâneo maravilhoso, do maravilhoso, perfeito estagiário da Dublinense. Nosso convidado aqui, já faz um tempinho, quando eu fiquei obcecada por esse livro, faz tempo que eu não falo dele, mas ele foi uma grande obsessão minha em 2022, quando eu li, que é o Brava Serena, que ele é uma história, assim, fazia tempo que eu lembro que quando eu li, eu ficava com vontade de voltar para casa logo para poder pegar ele para continuar a história, assim, de tão maravilhosa que é. E ela é uma história totalmente fora da caixinha, da casinha, porque ela é uma história com protagonista idoso. De antes disso, viraram uma leve modinha, porque tiveram alguns livros de protagonista idoso depois do Homem Chamado Ove, né, que concorreu ao Oscar no filme ano passado, que é baseado no livro e tudo mais. Diante disso, e ele é muito incrível, porque a gente vai acompanhar a vida desse senhor que volta para a Itália, e aí você fica doido para ir para a Itália. Ele vai terminar a sua vida, ele decide que ele vai terminar a vida dele na Itália, porque ele ficou viúvo,
e foi o lugar que ele mais foi feliz com a mulher dele, quando eles passaram a lua de mel deles na Itália. E ela era obcecada pela Itália, e ele se parece, todo mundo falava que ele se parecia com um ator italiano famoso. Enfim, então ele tem muitas ligações com a Itália, e decide vai terminar a vida dele lá, e lá ele conhece a Serena, que é uma adolescente porra louca. E aí essa amizade improvável, maravilhosa, né? Maravilhosa desses dois. E aí você fica com vontade de ir para a Itália e ficar lá e comer todas as comidas maravilhosas que eles comem e tomar vinho de garrafa sem rótulo e de rolha. Assim. Nossa, sim. Eu fiquei obcecada por isso. Eu só queria esse vinho. Sentir o gosto. Sim, sim. E é muito incrível porque, assim, ele é uma escrita que não vai assustar ninguém. E ele é de uma profundidade ao mesmo tempo, ele traz tantas reflexões, ele é tão maravilhoso. Ai, ai. Leiam Brava Serena, por favor, leiam Brava Serena, obrigada. É sobre isso. Bom, acho que eu terminei as minhas indicações, tá vendo? A gente começa a indicar, a gente se empolga muito. Então, vocês não podem dizer que vocês não têm opções para furar a bolha de vocês. E não me venham falar de novo que os livros estão todos iguais, porque eles não estão. Sério. Eu tinha estranhado mesmo, que tu não tinha gritado até agora, tá? Não tinha tido um rompante de ódio. Ódio! Não me venha dizer, Alecrim Dourado, que só o que você acha que existe, existe porque não existe. Não tá tudo igual. Vem aqui olhar minha estante pra você ver se tá tudo igual. Exato. A estante que tem de tudo, tem de tudo. Absolutamente. Gente, diversifiquem suas leituras, diversifiquem quem vocês seguem, quem vocês ouvem as indicações, indiquem vocês, acreditem em vocês que leem também são influenciadores literários. Indiquem para mais pessoas conhecer, para tomar o gosto pela leitura, mas dê essa dica também da pessoa não ficar sempre na mesmice, né? Porque o bom mesmo é você conhecer, se dá a chance de conhecer novos tipos de leituras, assim, né? Pois é. Novas histórias, novos olhares. Às vezes, sobre a mesma questão ou sobre o mesmo gênero, ao ver, né, novos olhares, tu pode ter uma nova interpretação sobre aquilo, né? Então, essa é a dica do episódio de hoje, né? É sobre isso, gente. Vamos furar a bolha, sair da zona de conforto e vamos olhar para o lado, sabe? Vamos olhar, e tem muita coisa. Tem muita coisa sendo escrita, sendo produzida, diversificada. Vamos ver os autores, vamos apoiar os autores nacionais, os autores independentes. Eu tenho certeza que tem muita coisa diferente, sabe? Vamos parar de só seguir modinha, porque não é só de modinha que se vive, sabe? Isso. Né? Esse povo aí tá tudo rico já. Tem muita coisa legal aí para você ver, sabe? Para de dar dinheiro para essas mulheres. Só. Quer dizer que você não precisa comprar mais, mas não dá só para elas, né? Oxi. Não são só mulheres também, né? Tem. É que eu tô voltando na questão dos que eram os romances. Colleen Hoover. Tô voltando. Colleen Hoover. A Colleen Hoover lançou um negócio de esmalte essa semana, gente. Pelo amor de Deus, a Colleen Hoover perdeu a noção. O capitalismo falhou, falhará. Ela é americana, né? Sim. Eu escrevi um livro. O livro de colorir também. O livro de colorir flopou, porque ela foi escrachada com o negócio do livro de colorir. Aí agora me vem com a linha de esmalte de assim que acaba. Vou escrever um livro sobre violência doméstica. Preciso de dinheiro. Vou criar esmaltes coloridos. Não tá fazendo filme, vai ganhar dinheiro. Ela já tá ganhando um monte, né? Para. Só para. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada a quem ouviu a gente. Eu pensei a mesma coisa, Camila. Ela ficou com inveja da Julia Quinn, porém a Julia Quinn faz sentido, ela não. É sobre isso, gente. Muito obrigada a quem ouviu a gente até aqui. Obrigada. Espero que a gente tenha conseguido ajudar nesse debate de alguma maneira. E a gente se vê no próximo episódio. Na terça-feira, se tudo der certo e a internet permitir. É sobre isso.
Obrigada, gente. Beijinho. Beijo, Até semana que tchau. vem. Tchauzinho. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.